Olá, pessoal! Estamos aqui no C-Legends Podcast, episódio 2, tendo a honra de ter aqui comigo, conosco, o Marcelo. Marcelo, no episódio 1, foi entrevistado juntamente com o Antônio Minier e agora, juntamente comigo, tem o papel, a responsabilidade de receber nossos convidados para que nós possamos criar um clima aqui de meeting, entre C-Levels e trazer para as pessoas que estão nos assistindo inspiração para que a gente possa desmistificar um pouco essa questão do que ser ou estar numa posição de C-Level é uma coisa difícil, impossível, só para aqueles que realmente são diferenciados, lendas, Mas a gente sabe que na prática é o resultado daquilo que se busca, e daquilo que se escolhe. Bom, apresentando as pessoas que estão aqui comigo, Marcelo novamente, como apresentador, mas é CTO da Queima Diária, uma empresa que dispensa apresentação do segmento de fitness, não é isso, Marcelo? Perfeitamente. E fitness, exatamente. E conosco também o André Braz. André Braz é o CTO da VLI Logística. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo no One on One, também aqui no C-Legends. E também conosco aqui o Caio Pereira, que é o vice-presidente de produtos e tecnologia da Solias. Também tive a oportunidade de entrevistá-lo One on One. E o objetivo aqui é um pouquinho diferente do anterior. Ao invés de a gente explorar tanto a jornada de cada um dos entrevistados, é realmente compartilhar experiências com o mesmo objetivo, que é inspirar pessoas. Eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar, contar um pouco da sua vida, como é que eles chegaram até aqui, para que a gente possa criar um clima bacana e começar uma troca de experiências interessante. Marcelão, você como apresentador do C-Legends, com boné de C-Level, de tecnologia, também apresentador. Fala um pouquinho aí quem é você e passa a palavra para os nossos convidados. Perfeito, Alex. Primeiramente, satisfação novamente, de estar falando com vocês, principalmente aqui com esses convidados de alto nível, E só me apresentando, a gente falou no primeiro podcast lá, eu estou hoje como CTO da Queima Diária, responsável por toda a parte de tecnologia, e inovação. E é um prazer e uma satisfação enorme, Alex, estar fazendo com você esse podcast. Nosso objetivo principal, como a gente sempre conversou, é trazer pessoas inspiradoras, histórias legais, para que a gente possa compartilhar o máximo com você que está nos assistindo e poder trazer alguma coisa de legal para você pensar na sua carreira, como evoluir na sua carreira, como chegar nas posições que você deseja. Então, é compartilhar. E contando um pouquinho, porque hoje eu estou na cadeira de apresentador aqui, o Alex, uma satisfação enorme ser amigo dele, e a gente sempre conversando da nossa trajetória, do que a gente fazia dentro das empresas, deu um match muito interessante. Nossos valores, nossos princípios e as ideias que a gente tinha sempre bateu muito. E o networking desse cara é enorme, gigantesco. E eu conhecia também várias pessoas que a gente sempre trocava e entendia que tinha histórias legais para se trazer aqui, Então, hoje eu estou fazendo parte dessa apresentação, e dessa entrevista com pessoas assim, sensacionais que a gente quer trazer para vocês. E a ideia principal é estar compartilhando com ele isso. É conversando, extraindo o máximo de informações para vocês e a gente bater um papo. É muito descontraído mesmo, é nesse modelo podcast que a gente está fazendo, aqui na mesa, trocando, falando de vários assuntos. E a ideia principal é extrair o máximo de informação possível para vocês, tá bom? Então, Alex, mais uma vez, satisfação. Muito obrigado por aceitar aí o meu convite, de estar participando junto com você e desse modelo novo que a gente está trazendo para o C-Legends Podcast. Bacana demais, Marcelo. Bom, vamos então, passar a palavra, para os nossos convidados, que é uma honra muito grande, eles não se conheciam, pessoalmente, tiveram a oportunidade de se conhecer aqui, descobriram aí que tem até um parentesco,
Você vê que o Pereira, né? O Pereira não é Silva, mas é Pereira, né? Nada contra o Silva, mas o Pereira também é uma grande família, né? É uma grande família. Então eu vou passar a palavra por ordem alfabética, né? Tem o André e o Caio. Vou passar a palavra para o André para que ele possa se apresentar e, enfim, fica à vontade, André. Legal. Alex, primeiro, obrigado pelo convite. Pela segunda vez estamos na mesa para trocar. Eu gosto muito desse tipo de pauta. Eu acho que é o momento que a gente tem de colaborar, né, direto e indiretamente com várias carreiras, algumas que estão nascendo, outras mais consolidadas, e eu acho que toda troca é muito válida. Eu que hoje, né, estou na Veli Logística há quase 9 anos como CTO e comecei minha carreira eminentemente na área técnica, atuando com a mão na massa, raspando o bitume, como a gente fala. Tive uma oportunidade muito grande de transitar em alguns segmentos, então passei pelos segmentos de telecomunicações, segmento de mineração, segmento de serviços, e estou há quase 12 anos no ramo de logística, né? E é fantástico. E tem uma característica, alguns de vocês já sabem, onde eu transito muito bem entre a área comercial de supply chain e a área de tecnologia. Então, minha carreira nesses últimos 23 anos foi desenvolvida nessas duas disciplinas, né, de mercado e nesses segmentos. Então, que eu puder contribuir com o máximo de experiência, vivência, acertos e principalmente erros, né, que a gente comete ao longo da trajetória, poxa, seria fantástico. Bacana demais. E depois nós vamos explorar um pouquinho, né, essa jornada de supply chain para tecnologia, né? Quer dizer, era um cara que cuidava das compras, hoje é um cara que demanda compras, né? Perfeito. Então ele tem aí os dois bonés. E numa empresa gigante, né? Os desafios aí realmente são impressionantes. E passando a palavra, né, para o Caio, então um grande amigo também, né? A gente já se conhece há um bom tempo, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, Caio? Não imaginávamos, né? Jamais imaginava, né? O Caio como vice-presidente de tecnologia, né? E produtos da Solids, uma empresa também que dispensa apresentação. Sou fã mesmo, né? Da Mônica Hall, que tive a oportunidade de entrevistar aqui no C-Legends, né? Uma entrevista fantástica, quem ainda não assistiu pode assistir lá. E também conheço muito, né? O Alessandro, né? Depois que ele ficou mais famoso, virou Alê, né? Um cara preciso, né? Em planejamento, é um cara diferenciado. Mas, enfim, passa a palavra aí pro Caio, para que o Caio possa se apresentar melhor para vocês que estão nos assistindo. Primeiro, que honra, né? Olha que mesa, né? Assim, você fala com as pessoas, a gente vai trabalhar com inspiração, né? Trazer muito para a mesa aqui como a gente conseguiu alcançar o que a gente tem hoje, né? Para mim, realmente, tipo, revisitar isso naquela nossa primeira conversa, né? Eu também fui entrevistado pelo Alex no modelo de one-on-one, né, Alex? E foi bem interessante, né? Eu resgatar, a gente trazer alguns eventos bem interessantes e refletindo sobre como chegar aqui hoje. A proposta, né, do podcast, né, do C-Legends Podcast é muito interessante, e essa mesa redonda recheada de gente sensacional. Então, já agradecendo de cara o convite, tá, Alex, Marcelo, o novo formato tá sensacional. Prazerzaço aqui, o André tá seu parente? Igualmente. Seu parente. Não, você falando de Pereira, eu sou Oliveira e Pereira. Então, ou seja, metade do mundo tá comigo aqui, tá? Você levantar a mão, quem tiver em casa aí, ó, vendo aqui, Oliveira, Pereira, metade vai falar que tem algum relacionamento comigo, mas tá bom. Bom, gente, meu nome é Caio Pereira, hoje estou na Solids, né, como vice-presidente de produto e tecnologia, e realmente jornada bem interessante, né? Eu comecei lá atrás como desenvolvedor, sempre apaixonado por tecnologia, gostando pra caramba, mas igual, né, a nossa conversa lá, eu fui sempre guiado por desafios. Eu sempre tem um cheiro de problema, eu quero entender que problema é esse, o que está acontecendo, onde a gente vai e tal. Eu fui sempre guiado por isso, né? Lá eu lembro, depois de desenvolvedor, comecei a atuar na parte de projetos, liderança de equipes, tudo, e acabei indo para Algar, né, CTBC na época. Foi bem interessante, porque foi um momento de desafio absurdo. Eu fui lá, eu era desenvolvedor, gerente de projetos depois, e fui para lá para trabalhar com relacionamento de clientes. Loucura, mas esse sou eu, sabe? Eu gosto de desafio, eu adoro isso, adoro me desafiar, entender e descobrir um mundo novo. Depois comecei a trabalhar com produto, agilidade, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre agilidade aqui, apaixonar, entender realmente gestão de pessoas, como ajudar as empresas a alcançarem desafios. Enfim, aí foi uma jornada bem interessante. Hoje, chegando na Solids, tem 1 ano e 2 meses, é uma trajetória curta, né? Mas pensar que nosso time quadruplicou, do ano passado para cá, triplicou para quadruplicou, é uma coisa é uma reflexão bem interessante para a Solids, que está num momento de ascensão absurda, né? E, enfim, é um prazer poder compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês aqui, e Bacana. é uma honra ter vocês aqui ao lado.
E aí, Marcelão, quer começar? Ai, cara, obrigado, né? Satisfação. Esquenta aí. Onde começar. Mas, ouvindo o André e o Caio falar, a gente vai já pensando nas perguntas e o Caio trouxe aqui uma questão muito interessante. Pô, o início, né? O começo. Eu assisto bastante o Silégios One e o Alex sempre começava, né? Poxa, sempre foi fácil, né? Você tá aí na posição de CTO, né? Ou de vice-presidente, ou de liderança, de um cargo mais executivo das empresas. E a primeira questão que o Alex sempre tenta desmistificar, e é uma pergunta que ele sempre faz, e eu quero utilizá-la aqui como primeira mão, e aí vocês podem discursar sobre elas. Mas sempre foi fácil, né? Trabalhar com TI. E você chegou facilmente nessa posição? Conta um pouquinho da trajetória, né? Acho que o cara já começou, mas queria ouvir de vocês dois isso. Pode começar, manda ver. Vamos lá, então. Começar, para mim, foi um prazer. Comecei com tecnologia, virando uma noite para fazer uma página para não ganhar nada. Então, o primeiro contato com tecnologia foi paixão. Eu sempre achei interessante e vi tecnologia como um meio de quase que de expressão na época. Não vou falar a minha idade, mas na época eu fui desenvolver o primeiro site, foi quase Dreamweaver, Notepad, quem conhecia um pouquinho de tecnologia. Não tinha ferramenta na época e a gente virando noite, chamava Casper Page e a gente se hospedou lá na GeoCities. Olha que maravilha. Silicon Valley, que era. Tem uma galera aí que não vai saber o que é isso. Depois dá uma pesquisada no Google, você vai ver. Eu não sei. Aí você descobre a idade dele. Mas foi uma coisa assim, sensacional. A experiência, né? A troca, né? E aí, como é que a gente vai fazer? O site vai ter isso, vai ter aquilo? Como é que vai ser o botão? Aí começa a passar pelos primeiros desafios de tecnologia, descobrir e viver por uma paixão mesmo. Achei interessante, curiosidade, querendo desenvolver e trabalhando junto, tem que trabalhar em equipe, né? Querendo ou não, tecnologia, você tem que começar a ter uma troca ali. Por que você faz tecnologia para quê? Né? Isso que eu falo muito para todo mundo, né? A tecnologia é um meio de entregar um resultado, de chegar a um resultado, de entregar um benefício para a sociedade. Enfim, tem um fim, né? O negócio ali é que está em cima da tecnologia. Isso, começar a entender desde o começo foi muito legal e entender como que a gente usa isso, né? Foi desde o começo. Mas é interessante falar sobre como chegar na jornada de liderança. Né? Depois disso daí, e começar a trabalhar como desenvolvedor de software, trabalhei na Esquadra, que era pertinho na época, na fábrica de software mesmo, trabalhando com clientes e começar a abraçar os clientes, conhecer. Eu tinha uma postura diferente de muita gente, porque eu sempre fui muito curioso sobre o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Né? Por que a gente vai desenvolver um software? Por que a gente vai resolver um problema? Né? Por que a gente faz dessa forma? Eu sempre fui muito crítico, sabe? Sempre perguntando, muita gente olhava para mim e eu não entendia muito. Eu sempre fui muito assim, só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito tímido também, foi uma coisa que eu conversei, né? Sempre fui muito para mim, sabe? Eu tive essas reflexões, mas não era expansivo, né? E aos poucos eu fui aprendendo que para conseguir alcançar o que eu buscava de carreira, eu precisava me abrir mais, conversar, comunicar, né? Eu lembro que uma vez eu estava no meio da carreira já, né? Eu estava assim, putz, será? Na hora que eu estava refletindo sobre liderança, será que para ser um líder eu tenho que aprender a falar? Chegar na frente de todo mundo, porque minha mão sua, minha mão fica gelada. Eu sou assim, sabe? Eu falei, gente, eu lembro que estava ouvindo no rádio alguém falando, olha, líder nasce, é natureza, é nato. Eu falei, ferrou, né? Não vou falar palavrão aqui, mas ferrou, porque, assim, foi um momento que eu falei, bom, eu não sou um líder nato, porque eu não sei comunicar. Não é bem assim. Então, assim, acho que muita gente deve ter esse tipo de reflexão e não é assim. Você fazendo bem o que você gosta e quer, e entendendo aquilo, o seu propósito, sabe? Tem uma questão chamada Ikigai, né? Só que entender isso depois. Né? O que você quer fazer, o que você vai ser pago por isso, o que sua vida, o propósito da sua vida, enfim, é uma soma de coisas. Você realmente cai em um momento ali que você consegue se entender e abraçar aquilo, sabe? Você começa a se entender que aquilo faz sentido para você, vai fazer sentido para a empresa que você trabalha, vai fazer sentido para a sociedade, vai gerar um impacto. Então, eu comecei a me descobrir ali, acho que a partir dali eu comecei a ter uma jornada de liderança, inspiração própria e de entender o impacto que eu estou fazendo nas pessoas, dentro das empresas e fora também, de uma forma bem diferente, bem que me fez me construir como líder, né? E a partir dali, acho que foi uma construção mais serena. Acho que essa descoberta, esse clique, que me ajudou a crescer e chegar um pouco do que eu sou. Esse foi o início. O André, até na hora que ele estava falando, só para comentar e passar a palavra para você, ele falou um start que também aconteceu comigo, sabe? Um start que também que aconteceu comigo. Eu ficava preocupado com o negócio, como eu poderia melhorar ele. E todo problema que aparecia, eu queria dar alguma solução.
poxa, por que esse problema está acontecendo? Como é que eu resolvo e tal? E como é que eu emprego os recursos, né? Como é que como eu soluciono isso? E foi um start que, na minha carreira, foi o primeiro start para eu começar a pensar em tecnologia muito próximo do negócio e aproximar os dois. Você também passou por isso? Sim, Marcelo. Bom, primeiro, de formação, eu sou técnico, né? Eu sou técnico em eletroeletrônica, formado pelo Cefet. Tive toda uma carreira iniciada na área técnica, onde, basicamente, o objetivo é você, de fato, manter coisas, de fato, funcionando a mais alta disponibilidade, etc. E resolver problemas com essa característica, acho que é nato do profissional que se desenvolve na carreira. Depois eu fiz engenharia, onde terceira, quarta casa decimal é onde a gente busca o erro, né? Para evitar o erro, muito focado na nossa geração em eficiência, né? São os caras que criaram as bombas de gasolina, né, bicho? Os caras botavam 3, eu nunca entendi. O cara coloca 3 casas decimais. E descobri que era engenheiro. Exatamente, é o cara que pensou que, né, em grande escala aquilo faria uma diferença enorme no final do dia para quem fatura e para quem de fato paga, né? E, enfim, esse meu interesse por resolver problemas, naturalmente ele foi surgindo à medida que a carreira foi avançando. E o status quo sempre me incomodou. Então, eu comecei a carreira propriamente dito, né? O Alex sabe, como office boy de uma empresa gigante do setor de telecomunicações, que era a Telemig. E me matava a maneira como eu via os processos sendo executados de uma forma muito formatada, mas ao mesmo tempo cadenciada. Vocês lembram bem? Na verdade, eu acho que vocês não lembram bem. Demorava na época 8, 9 anos para você ter uma linha de telefone instalada na sua casa e ela custava o valor de um carro. Lembrava. Isso. Meus pais são parentes, meus pais trabalham, os dois trabalham na Telemig. Olha, eu acho que sou mais novo que vocês três. Temos que falar. Muito interessante. Eu acho que sou mais novo que vocês três. Mas vale a pena comentar que eu também sou engenheiro de telecomunicações, formei em engenharia e eu conheço essa história, mas vivendo, vivi. Eu acho que o Alex e vocês eu pude dizer que eu vivi lá dentro. E dentro do setor de engenharia, como office boy, me apaixonei pela coisa e falei assim, é isso que eu quero. Né? Como é que eu trago eficiência para isso que eu estou vendo que tem um potencial gigante antes mesmo da privatização acontecer? Como é que a gente evolui isso? Né? Porque não faz sentido o meu pai ter que vender um carro para comprar uma linha telefônica. E aí, esse meu interesse inicialmente, né, pela área técnica foi cada vez maior, até o ponto que num dado momento eu falei, gente, eu já sou um líder, porque eu lidero iniciativas, eu lidero ideias, eu convoco as pessoas para um caminho de reflexão, inovação, etc. E elas me seguem. Então, eu tenho uma natureza de inovação e eu tenho uma natureza de solução de problema com o objetivo de aumento de eficiência. Naquela época, a gente nem falava de inovação aberta, isso não existia. Isso era algo fora do nosso radar. É literalmente a inovação incremental. Como eu pego o que está ruim, melhoro e faço aquilo dar resultado. Seja para melhorar a vida do outro, seja para levar um produto ou serviço aonde ele tem que ir. E no desafio da década de 80 e 90, vocês lembram muito bem que o Brasil era um país extremamente continental com baixíssimo nível de comunicação. Então, as oportunidades estavam à nossa frente e eu quis pegar parte e fazer parte daquela história, motivo pelo qual eu fui me desenvolvendo cada vez mais em transformar iniciativas de engenharia em serviços, que era o que a gente precisava naquela época para poder fazer com que esse país, de fato, crescesse. E aí a liderança foi natural, surgindo e me desenvolvendo e aprendendo técnicas e aprendendo e errando. E naquele momento a gente... poxa, eu acho que eu estou preparado para me tornar um líder. Mas a estrada ainda estava muito longa. O errado. Nessa fase dessa descoberta, no começo, o errar se sofre, né, com aquilo. Porque até aprender que errar é necessário para você conseguir realmente aprender, até andar, poxa, principalmente, né? Porque a nossa cultura da época era a cultura do não erro. Era, como eu falei, a gente trabalhava e geria produtos e serviços voltado para erro zero. Gestão de processo, orçamento. Então, você não podia errar. Então, era uma cultura que quem passou por essa etapa... Trabalhar com agilidade foi uma mudança de mindset que não foi automática, pelo menos para mim, eu não sei para vocês. Mas eu demorei um tempo a fazer a curva, porque sempre de olho no custo, sempre de olho no resultado. E a coisa não acontece. E os questionamentos vêm, e as provocações vêm, e o orçamento do projeto está indo embora. E o que a gente tem de entrega? 1, 2 funcionalidades. Falei, isso não vai parar de pé. Né? Então, até virar essa etapa e a gente conseguir trabalhar com eficiência,
eu sofri muito. Bom, bacana demais o que vocês comentaram. E aí, quando vocês vão contando, né, um pouco da jornada, começam a surgir, né, em quem está ouvindo, dúvidas, né, identificações. E aqui acho que o nosso papel é mais, principalmente que não é ao vivo, né, a gente tentar fazer o papel de quem está ouvindo e perguntas que eles gostariam que fossem feitas, né, uma empatia com quem está escutando. Bom, me surgiram alguns comentários, algumas dúvidas, né? Interessante, porque a gente começou a falar de liderança. Então, quando a gente começa a falar de liderança, é muito fácil a gente falar do líder, né? Mas junto com o líder não existe liderança se não tiver o liderado, né? Então, assim, o liderado é o cara que está ali junto com o líder. E sempre existiu aquela discussão, né? Do perfil do líder e o perfil do chefe, né? E a gente sabe que hoje em dia, mais do que nunca, pela moçada aí, geração Y, já a geração Z também, não cabe, né, esse papel de chefe. Acho que os caras não ficariam, né, numa empresa, porque até tem uma questão de valores, né? Como é que vocês enxergam o papel do líder olhando hoje para os liderados de hoje em dia? Porque tudo mudou, né? Então, eu vejo, por exemplo, meu pai que trabalhou 30 anos, 35 anos numa mesma empresa, que tinha um líder que para mim era um chefe. Eu acompanhei, né? Eu já sou final da geração X, finalzinho, assim, o último sprint. Né? Eu já tive líder e já tive chefe. Né? E alguns foram meus líderes sem saber que eram líder e não trabalhando diretamente. E hoje a gente vê uma relação completamente diferente, né? Como é que vocês percebem isso aí, né? Como é que uma pessoa muda o mindset, na visão de vocês, a partir da visão dos liderados, né? É muito difícil, é possível mudar? Enfim, não sei se a pergunta foi muito aberta, se vocês conseguiram perceber a dúvida. Como é que você se posiciona como um líder tendo uma diversidade tão grande de liderados? Perfeito, Alex. A sua pergunta ela é importante e ela é dificílima de ser respondida, porque nós estamos vivendo um momento único em que nós temos pessoas trabalhando conosco, principalmente nas empresas mais tradicionais, pessoas de gerações X, Y e todo o resto da juventude que está nesse ano, inclusive, né, as novas gerações estão chegando ao mercado. Os profissionais que estão chegando com 18 anos ao mercado, que nasceram no 2002, até 2005. Millennials, né? Já estão trabalhando, inclusive. A gente já tem estagiários que são profissionais e que chegam com uma visão totalmente diferente. Então, é um momento único onde a gente tem os tradicionalistas trabalhando ao lado e muitas vezes fazendo parte do mesmo projeto, da mesma rotina de trabalho, de equipes muito novas. Então, o desafio para o líder, ele é ainda maior, porque as demandas são totalmente distintas. Na medida que você precisa e é importante que você respeite a cultura de quem tem os seus cabelos brancos e a experiência por quem já passou por diversos momentos e aprendizados na carreira e coloca eles à disposição da história, porque muitos deles construíram esse presente que a gente vive hoje, tal qual nós estamos construindo nesse momento o futuro dos nossos filhos e talvez dos nossos netos, por que não? Respeitar o espaço, a visão, o método de trabalho é muito importante e muitas vezes vai gerar algum tipo de conflito. E depende da visão de quem vê. Para o mais tradicionalista, que é de uma geração mais antiga, talvez ele não diferencie tanto o que é líder e o que é chefe, porque ele está muito acostumado com um método de trabalho pautado num modelo. Mas talvez para as novas gerações que estão questionando totalmente o status quo a todo momento, é muito difícil de você não ser interpretado, mesmo que você ache que você seja um líder, que você seja um chefe. Porque às vezes você tem pontos de vista diferentes sobre metodologia de trabalho, sobre resultado, né? Então, esse é o conceito que está sendo desafiado neste momento e talvez seja o momento mais, na história recente de gestão de pessoas, mais desafiador pelo fato de a gente estar mudando, não é de geração, mas nós estamos mudando de era. A era mudou. Então, nós saímos de uma era totalmente voltada para alguns serviços e produtos, estamos mudando para uma outra era, onde o método, a transformação digital trouxe muito isso, né? Maneira diferente de consumir. Ninguém mais quer comprar
um produto e ficar com ele para o resto da sua vida. Não, você quer experimentar. Então, a maneira de consumo mudou. Isso afeta a maneira de produzir produtos e serviços que são feitos por pessoas, por profissionais que estão, nesse momento, se reunindo para uma reunião que eu tenho certeza que muitas empresas ainda vão começar, pensando numa maneira diferente de propor algo. E esse time é formado por pessoas que estão lá há mais tempo, né? Há 20, 25, 30 ou mais anos, e estagiários e trainees que estão chegando agora com uma visão totalmente disruptiva. Eu não tenho a resposta para a sua pergunta de bate-pronto. Eu acho que demanda bastante reflexão. É porque no final, né, eu acho que não tem uma resposta certa, né? É muito mais com a experiência que você vai vivendo. Por exemplo, né, eu estou hoje numa empresa que é uma empresa pequena, como CEO de uma empresa, estou aprendendo todo dia a ser CEO, quer dizer, não fui preparado para isso, né? A gente vai aprendendo e eu sou mais velho da empresa. Então, hoje, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha ligada diretamente a mim, né? Que tem 21 anos. Eu tenho 49, essa pessoa tem 21, é a idade do meu filho. Interessante. Exatamente a idade do meu filho, né? E eu fiz essa pergunta porque é um desafio todo dia, quando eu sento para conversar com ela, deve estar assistindo aí, né? Luana Oliveira. Aí, tá vendo? Parente também. Luana Oliveira. E aí eu olho para a Luana e falo, cara, eu acho um desafio tão grande, sabe? Tão grande. Eu consegui me conectar, consegui inspirar, consegui ser relevante. Tem essa preocupação. Diferente quando eu vou conversar com um amigo já, né? Tem mais de 30, 40. É mais fácil, né? Mas a gente olha para a responsabilidade que a gente tem, né? Na carreira, né? Na jornada, no propósito das pessoas. Eu tenho essa preocupação de empatia, né? Então, é muito mais essa pergunta, né? De querer ver o que vocês fazem, né? O que vocês usam, para aprender também. Porque o dia inteiro, se a gente não aprender, a gente não consegue esse desafio, né? Como é que eu falo a língua dela para que aquilo faça diferença, para que ela possa performar da melhor maneira, né? Então, esse é um desafio interessante. É uma reflexão interessante, né? Isso tem a ver com a liderança que a gente estava falando lá atrás, mas tem a ver com o erro que a gente trouxe aqui. Eu acho que a gente está aberto mesmo para aprender, sabe? A gente trabalhar com diferentes, né? Pessoas diferentes, né? Que seja de idade, que seja, enfim, diversidade em si. É muito importante porque isso traz para a gente o diferente, traz para a gente a oportunidade de inovar, traz a oportunidade de fazer diferente, né? Mas lidar com isso não é fácil, principalmente para um líder que está aprendendo. Eu trabalhei em empresas que era top-down e assim, sim senhor, vamos fazer, vamos. Beleza, horário de 8, meio-dia, 2 às 6. Era assim. E tudo bem, era a época, era a cultura. A questão é cultura mesmo, né? Mas quando você consegue introduzir pessoas e aceita que essas pessoas entrem de forma que vá adaptar a cultura da empresa, o líder tem que se adaptar também. Né? Eu já trabalhei em outras empresas também que era o oposto. Né? Na ThoughtWorks, por exemplo, quem não conhece a empresa de consultoria de software, eu trabalhava lá e é o oposto. É uma empresa totalmente flat. E o exercício da liderança, igual você trouxe, Alex, era complexo. André. Desculpa, André. Totalmente assim, era complexo, porque é abertura total. E eu, como líder, acostumado com diversos contextos já tinha uma visão aberta. Lá, a liderança não era chefe. Não era que você não tinha não tinha hierarquia. Você tinha que convencer, você tinha que negociar, você tinha que chegar e mostrar resultado, apresentar os porquês. A pessoa ia olhar para o projeto e falar: não, eu não quero esse projeto. Por quê? Não, eu quero para o outro ali. Por quê? Não, porque o projeto é, sei lá, na América Latina, não é no Brasil. Não sei, eles têm as preferências, a gente tem que entender, absorver, e aí a gente vai para as pessoas. Porque as pessoas ali, entender o que motiva essas pessoas é o que faz a diferença. E a fazer essas pessoas com pensamentos e perspectivas diferentes trabalhar num time é o desafio do líder, principalmente nesse contexto mais flat. Você tem que não impor, mas negociar, entender as perspectivas, entender os desafios, onde a pessoa quer chegar, fazer um trabalho para cada pessoa ali e juntar tudo isso, né? Eu lembro que eu aprendi muito sobre design de times lá na ThoughtWorks e a gente tinha que entender muito bem essas pessoas mais a fundo, entender o perfil delas para ver como você ia encaixar ela no time, naquele perfil, naquele contexto, naquele cliente. Porque o cliente, a ThoughtWorks tinha um perfil totalmente aberto, flash e tal, mas o cliente podia ser um bancão que todo engessado. A forma de atender não é a forma que a gente trabalhava no time. Então, assim, acho que a abertura para a aprendizagem é a base para o líder, a comunicação plena, confiar, olhar no olho, conhecer os liderados.
é o que faz a diferença num grande líder. Sabe? Quase que customizar o relacionamento com o time, com o colaborador. Porque cada colaborador tem um perfil e traz consigo uma bagagem, independente da idade. Tá? E isso independe da idade. E eu acho que a diferença do modelo chefe para o modelo líder é muito mais você entender hoje a demanda e você estar aberto a se adaptar à equipe do que, de fato, a gente cumprir horário, regras, normas e metas e KPIs, indicadores muito bem definidos que nortearam toda uma geração. Mas quando você entende o que para ele é valor, do ponto de vista de clima, do ponto de vista de relacionamento, eu acho que você conquista um espaço na vida do colaborador muito diferente de quando você não dá a mínima. A gente tem regras e políticas, siga e vamos trabalhar. Entende que isso faz a diferença, inclusive, na política de retenção? Porque muitas vezes as pessoas saem... Eu nunca vi ninguém sair de uma empresa porque ela está feliz da vida. Eu estou muito feliz nessa empresa. Eu tenho todos os recursos que eu preciso. Eu sou bem acolhido, então eu vou sair porque eu estou tão pleno, porque eu vou embora. Não. A gente sai por alguns motivos. E o que a gente observa, o principal dele que afeta clima, é muito a questão do relacionamento com o líder e o relacionamento do modelo de negócio da empresa. Então, quando a empresa ela apresenta um modelo de negócio que muitas vezes deixa de ser atrativo de mercado, a nova geração, principalmente, ela perde o engajamento. Total. Porque tem coisas novas e meios de fazer. Se a minha empresa não quer fazer diferente, não quer inovar, então eu perco o interesse. É aí que a gente o propósito da pessoa tem que estar relacionado ao propósito daquilo que a pessoa está fazendo. Lembra lá atrás que a gente está falando de carreira? A gente querer entender os problemas e tal, e se conectar com aquilo. A conexão das pessoas tem que fazer sentido para o objetivo que a empresa quer alcançar, os resultados que a gente quer alcançar. Senão, se as pessoas quiserem lá, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Isso não estiver relacionado com o objetivo, não vai funcionar. Eu quero trabalhar com tecnologia. Pode ser a melhor tecnologia do mundo, mas se não for resolver esse problema mínimo aqui, que é o que o cliente quer, que é o que vai gerar resultado, é o que vai realmente disruptar o mercado, não adianta entregar a melhor tecnologia, você só vai atrasar o projeto ou vai inviabilizar o projeto, né? Então, tem que pensar nisso. O valor que você vai entregar tem que estar atrelado a propósito que você tem de entrega, né? Tem que estar alinhado com o propósito daquele time, daquela empresa. Isso é essencial. Legal. Eu ia comentar justamente isso e aí talvez para trazer, né, Alex, para o pessoal um pouquinho também dessa praticidade. Porque a gente falou de temas que às vezes pode ficar até um pouco abstrato, né? Mas como fazer isso no dia a dia? E aí, vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa que é bem importante. Eu acho que na nossa trajetória, eu também peguei um pouquinho disso no início da minha carreira, do não erro. O André falou isso, eu lembrei na hora, assim, poxa, eu não podia errar, eu queria sempre acertar e eu só entregava aquilo que eu acertava. E o erro eu praticamente descartava e eu não olhava para ele. Consequentemente, eu perdi a oportunidade de evoluir, né? Até que o mindset, como vocês mesmos falaram, um dia, falei, cara, o erro é talvez que me proporciona maior ensinamento. Mas pensando hoje nessa diversidade de pessoas trabalhando em diversas áreas, mas não só tecnologia, mas em diversas áreas, talvez o papel do líder, a minha pergunta para vocês, talvez o papel do líder não é traduzir esse propósito para essa diversidade de pessoas que está dentro do time, porque a diversidade de pessoas vai ser, obviamente, natural, principalmente em empresas que têm um período maior aí no mercado trabalhando, e você vai pegar todas essas gerações, e também para esses jovens promissores que estão chegando, os caras que estão pensando disruptivo, uma hora, inevitavelmente, né, eles vão estar dentro da mesma equipe. A gente fala de propósito, a gente fala do dia a dia, mas como tangibilizar isso? A gente, às vezes, fala, né? Tem vários métodos hoje. A gente faz one-on-one, conversa com o cara, café com a diretoria, uma série de trabalhos que ajuda a gente a aproximar, mas talvez o que conecta mesmo, né, Caio, que você estava falando, é o propósito. Então, acho que talvez o papel do executivo ali é traduzir isso, fazer essa venda certa, para que os profissionais, obviamente, que estão dentro desses projetos, se conectem e desempenhem o melhor deles dentro de cada time, né? Assim, vocês acreditam nisso? Eu vejo que... Vamos pensar que a finalidade de uma empresa é ter lucro, né? A não ser que ela não seja... A finalidade dela seja uma organização não lucrativa, que não é um problema. A finalidade de uma empresa é ter lucro. Então,
papel principal do líder, a meu ver hoje, além de formar novos líderes, certamente é um dever, ele construir um relacionamento com o time de modo a estabelecer uma visão muito clara de onde aquele time precisa levar aquele produto, aquele serviço do estágio A para o estágio B. Aonde a gente quer chegar? E o que a gente quer com isso? E como chegar lá é o que nós vamos construir. Eu também não sei. Muitas vezes os líderes têm uma dificuldade de dizer eu não sei, muito calcado num período onde a gente tinha que saber tudo. Você é o chefe. Né? Então, se você é o chefe, você precisa me dar uma orientação. O modelo comando e controle. E dizer eu não sei era algo que a gente não via com certa frequência. Proibido com os chefes, né? Pelo menos a gente não via com uma certa Ou frequência com os líderes, acontecer né? no mercado. Então, o líder ele era o todo soberano. Então, ele estava te mandando uma mensagem o tempo todo de se você tiver um problema, me procure que eu resolvo. Se eu não tiver solução, eu contrato uma consultoria. Fique tranquilo. Isso mudou. Foi boa. Isso mudou. Então, hoje, o papel do líder é estabelecer essa missão muito clara, que vem do desdobramento corporativo. Tem que estar a missão clara para o time. E um formato de engajamento, aí cada empresa precisa respeitar a sua cultura, de acordo com o segmento que ela atua. Né? O que funciona para sólidos pode não funcionar para VLI, pode não funcionar para in-screen, pode não funcionar para queima direta, e tudo bem. O que a gente precisa fazer é quais são as melhores práticas que, de fato, esse mercado, essa geração, esse segmento está aplicando, o que eu posso tirar de bom disso para construir um modelo para a minha empresa? Né? E qual construir isso? Isso não vem pronto, isso não vem enlatado. Né? Se a gente acha que nós vamos construir uma cultura empresarial, organizacional, pautada na contratação de um serviço de terceiro que vai chegar e entregar isso pronto, muito provavelmente é um modelo que não para de pé mais hoje em dia. Então, o papel do líder, na minha visão, ele está associado a criar a estratégia juntamente com os donos, ou com o conselho, ou com a diretoria da empresa. Qual é a missão? Ter uma missão muito clara e bem definida, ter metas que tem diversas metodologias de metas que nos levam até lá. Uns gostam de KPIs, OKRs, e aí cada empresa tem que encontrar o seu método de acordo com a sua cultura, mas o tempo todo ter uma comunicação com o time, estamos ou não estamos no caminho certo, e corrigir a rota. Tem uma informação importante. Entre um foguete ser lançado e alcançar o alvo, ele recebe mais de 2.000 orientações de ajuste de rota para que ele atinja o alvo. Por que a gente sai com um plano pronto para entregar algo e acha que a gente não vai ter que fazer correções ao longo do trajeto? Né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar aberto, porque o tempo todo o dinamismo vai requerer que o líder esteja ali apoiando o time, mas sempre com um resultado claro. No final do dia, precisamos de resultado. E o negócio é dinâmico, né? Essa questão que você trouxe do lançamento e os ajustes, né? É bem interessante porque isso remete àquela parte da agilidade que a gente está falando, e o time sustentar isso, ele tem que entender que não é assim, para você alcançar realmente o seu objetivo, você tem que realmente abraçar a mudança, né? Entender que a mudança faz parte do seu dia a dia, mas que o objetivo continua o mesmo. É um desafio do líder conseguir engajar o seu time para conseguir chegar lá. Se o objetivo mudar, e você vai ter que fazer um desvio de rota que impacte em clima, porque às vezes o cara fala assim, para tudo que nós estamos fazendo agora, a prioridade é o cliente A, o serviço B, o produto Z, não tem problema. Como traduzir isso de uma forma a não afetar o clima, desengajar e fazer com que as pessoas entendam e falem, entendi, faz sentido essa mudança, vamos juntos. É interessante porque você falou um pouquinho também de metas, a forma de engajar objetivos, OKRs, enfim, KPIs. A forma que isso é colocado engaja e muito. Porque se você simplesmente coloca aqui, olha, o time vai fazer o quê? Não, esse próximo trimestre a meta é entregar A, B, C. E chega lá no final do trimestre e fala, poxa, você entregou D, E, F, por quê? Porque foi repriorizado? Não, então você não bateu meta. Pum, na verdade ele fez o que o negócio pediu. Então, esse desvio de rota é muito importante, e trazer, mais do que o que vai ser feito, né, igual você comentou, a gente trazer qual o objetivo, por quê, né? Então, por exemplo, eu fiz um exercício muito interessante agora com o time, né? No último mês, trouxe todas as lideranças aqui para Belo Horizonte, a gente começou a desenhar os objetivos que a gente queria trabalhar como time, trabalhar resultados-chave que a gente ia entregar, anexar a eles quais são as iniciativas que a gente tem hoje, entendendo que tudo isso pode ser adaptável. Obviamente existe meta, existe um resultado global que a gente tem que atingir, mas a gente tem uma flexibilidade ali
de ponto a ter um ajuste de curso, né? E o mais interessante é ver algumas pessoas que não tinham exatamente esse objetivo tão claro, falando, agora eu sei por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Isso muda completamente, engaja as pessoas, independente da diversidade que a gente falou, enfim, a questão da cultura da empresa. Isso é uma mudança muito importante, traz maturidade para as pessoas poderem entender o porquê aquilo. Lembra que a gente falou da carreira? Por que eu estou fazendo aquilo, aquela curiosidade? Muitas pessoas não têm essa iniciativa, né? Então, ajudar as pessoas a chegar, a perguntar, a entender os porquês, por que ela está trabalhando daquela forma, por que ela entrega aquilo, né? É a forma que você, como líder, vai estruturar aquele objetivo, aquela meta, aquele resultado que vai ser entregue, a forma que você vai apresentar para o time. Tenta colocar mais os porquês mais do que colocar o quê, sabe? Deixa o quê, obviamente, trabalhando junto, empoderando, ajudando o time a refletir. O grupo vai construir. Isso, o grupo constrói e você vai analisar os resultados daquilo mais do que ver se A, B, C foi feito. O Alex e o Caio, na hora que você estava falando também anotei uma outra coisa que eu achei interessante. Então, assim, ficou claro na fala de vocês que um pilar que é inegociável, principalmente para os executivos da empresa, é a transparência. Transparência engaja. Eu estou entendendo que quanto mais a gente comunica a estratégia para os liderados, né, e que isso consiga atingir todos os níveis, né, da estrutura da empresa, com certeza vai gerar um engajamento, porque o profissional lá da ponta, na operação, que está executando, ele está entendendo o caminho que está sendo executado. E, novamente, ele se engaja lá no propósito, né? E uma outra coisa muito importante também é confiança, né? Confiar 100% naquele seu time, entregando a ele a responsabilidade, que depois da transparência, da estratégia bem definida, ele é o profissional, é o time que vai chegar, que vai fazer acontecer e chegar às mudanças de rotas, às estruturas para atingir o objetivo, né? Então, isso no meu dia a dia, eu tento aplicar muito, sabe? Até conversando com o Alex uma vez, eu falei para ele, cara, confiança, né? E a princípio, talvez a gente que veio daquela geração do não erro e de estar sempre acertando, você falava, poxa, confiar 100% em tal time, em tal pessoa, pô, será que não é melhor dar uma olhadinha, né? Ir lá ver o que ele está fazendo? Será que eles não vão me passar para trás, né? Aquele pensamento do mindset mais, assim, mais conservador, pode tentar ir lá controlar em função disso. Mas eu também aprendi com uma grande gestora, assim, que me, assim, foi grande inspiração na minha carreira, e ela me falou uma coisa que eu achei sensacional, né? A somatória, né, das pessoas que você confia 100% vão te entregar é muito maior do que aquelas pessoas que não vão te entregar ou que vão te passar para trás, né? Então, poxa, fez sentido confiar 100%, entregar para eles essa confiança, essa transparência, com certeza vai engajá-los e vai fazer com que essa transparência e o objetivo seja alcançado. Vocês também entendem dessa maneira? Nossa, deixa eu pegar só um gancho. Assim, para eu trabalhar com a pessoa, eu tenho que confiar nela. Assim, eu passo essa perspectiva, sabe? Eu sempre dou um voto de confiança nítido para a pessoa. Eu tento gerar esse laço, esse vínculo com ela, sabe? Obviamente pode acontecer problemas, tal, mas se eu estou trabalhando com ela, eu tenho que confiar nela. Senão o trabalho não sai. Posso ter problemas ali, acontecem dia a dia e tal, mas para você trabalhar com a pessoa, você tem que confiar. E aí você está falando muito, remete muito a essa questão de autonomia do time, né? Quanto de autonomia eu posso dar para um time? Quanto de liberdade eu posso dar? Vou confiar nesse time para eles poderem entregar. Isso talvez seja um exercício de um líder, né? Exercício de liderança muito... É complicado, sabe? É complexo você conseguir passar por isso. É porque você... difícil, né? Geralmente a gente começa como um técnico lá atrás, né? A gente começa... A leitura de pessoas. Tem que mudar o mindset, tem que mudar a cabeça, porque né? você faz bem aquilo que você... A forma que você faz, ninguém vai fazer exatamente daquela forma. Então, você vai começar a liderar pessoas para chegar no mesmo resultado que você chegava antes. Talvez... Uma pessoa não vai fazer exatamente da forma que você quer, nem 2, nem 3, nem 1.000, nem 10.000, né? Você vai aprender a lidar com o resultado daquilo, tentar confiar que as pessoas vão fazer da melhor forma que elas podem, né? E gerar essa confiança com o time de que a gente vai conseguir chegar no resultado, mais do que fazer da forma que você quer. Esse primeiro exercício como líder é complicado, mas é necessário, até porque um líder com um time pequeno, tá ok, você consegue ter uma conversa ali mais ampla, mas você começa a crescer, 7.000 pessoas. Assim, eu olho meu lado, poxa, eu tenho 160, 7.000 pessoas, você tem que ter uma confiança, você tem que ter uma base ali,
uma estrutura, uma metodologia, uma forma de trabalho, a cultura, que tem que ter autonomia. E para dar autonomia para o time, tem que ter essa base de confiança. E para dar confiança, você tem que ter uma missão clara ali para todo mundo. E, obviamente, acompanhando. Você, como um bom líder, você vai acompanhar, mas acompanha o resultado, acompanha as pessoas, mentore as pessoas que estão saindo um pouco da curva ali, né? Então, fulano não está entregando aquilo que eu estou precisando. Tenta entender, conversa com ela, entende por que está acontecendo aquilo, né? Traça um plano de desenvolvimento, trabalha para que as pessoas se desenvolvam, porque nós, como os líderes, né, a gente tem que olhar para o liderado com pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, né? Sempre. E a gente tem que apoiar essa jornada e ajudar num crescimento constante para, enfim, formar, né? Assim, de conseguir realmente atingir melhores resultados. Líder era... uma vez acho que o Max Gellinger falando, líder é o cara que delega e sabe cobrar o resultado, né? E às vezes, quando o Caio falou, às vezes aquele projeto, né, ou aquela demanda que você delegou, aí você vê que o profissional às vezes está fazendo, né? O seu líder está fazendo de uma maneira diferente, a vontade de ir lá intervir ou tentar mudar, às vezes é grande, mas não quer dizer que ele está fazendo diferente do que você faria, não quer dizer que vai entregar o mesmo resultado. E isso, de novo, volta na mente, mindset, mudança. Método de trabalho, né? Tem uma frase, né, do saudoso fundador da Apple, que ele disse que não faz sentido nenhum você contratar boas pessoas sêniores, e dizer a elas o que elas precisam fazer. Geralmente a gente contrata justamente o que nos falta para chegar a um objetivo. E o que a gente precisa aplicar, e que na prática eu acho que faz muito sentido, e na nossa sociedade, né, na nossa família, com os nossos filhos, eu acho que não é diferente, nós temos sim um laço de confiança que ele é conquistado, pautado nas pessoas que você contrata. Você contrata as pessoas para poder compor um time. E partindo do princípio da boa-fé objetiva, você contrata as melhores pessoas para desenvolver uma missão, uma entrega. Então, certamente, o percentual de pessoas que têm dificuldade de fazer a compreensão daquele objetivo e materializar aquilo na prática em entrega é muito menor, porque você tem, geralmente, filtros que te levam a contratar pessoas produtivas, com boas referências, etc. Mas acontece, né, por uma série de fatores, as coisas não acontecerem. A questão que eu coloco para vocês era em que momento a gente precisa intervir, né? Principalmente trabalhando com metodologia ágil, com orçamentos que muitas vezes não respeitam aquela janela mais anual, né? Antigamente a gente se reunia, definia um orçamento ano, blocava aquilo e falava assim, você tem 6, 7, 8 milhões para resolver esses problemas para trazer o retorno X. Tem empresas que não têm orçamento. É sob aprovação, baseado em demanda, baseado em iniciativa que você vai lá e defende e ganha, às vezes, a confiança. Nem dado o suficiente para aprovar você tem. É na confiança. E muitas vezes o resultado não vem. Então, eu acredito muito na autonomia baseado em confiança, mas com o olhar direto do líder voltado ao resultado. E quando não acontece, gestão de consequência. Ela pode ser um desenvolvimento, ela pode ser o preenchimento de um gap, ela pode ser um desligamento, pode ser um comum acordo entre as partes dizendo, cara, não tá legal para você, né? Também não tá para mim, não tá para a companhia. Então, acho que não deu fit. Tudo bem, né? A gente tem uma estrada para percorrer, mas no final do dia, nós vamos ter que tomar decisões. E qual é o momento em que a gente vai olhar e falar assim, cara, se a gente fosse para o método tradicionalista de gestão de projetos, que acho que praticamente, talvez o Marcelo, que seja o mais novo, não, mas eu tenho certeza que todos aqui, de alguma forma, trabalhou com o método tradicional de gestão de projetos. Como é que você olha para aquilo e fala, cara, o orçamento, 70% já foi embora e a entrega está em 15%. Isso não vai. Isso não vai dar certo. Qual é o momento de você tomar uma decisão e intervir? Qual é o método de intervir? É uma pergunta. Olha, eu vou vender essa consultoria aqui, tá, pessoal? Porque o negócio está indo para um lado. Bom, eu não vou responder, né? Eu não vou responder, mas eu só queria fazer um comentário que está indo para um lado muito bacana isso aqui, né? Um lado de alto nível. Eu não sei, eu tenho a minha resposta, eu acho que eu convivo com isso todos os dias, até porque, além de olhar para dentro do time, eu tenho que olhar para o projeto do cliente, né? Por mais aberto que seja, eu trabalho com metodologia ágil, né? Metodologia ágil não trabalha com previsibilidade, trabalha com adaptabilidade. Por mais que você seja adaptável, o cliente ele tem um orçamento, né? Então, você tem que ficar de olho assim, cara, o quanto que eu posso adaptar
mas sem sair dentro do orçamento. Eu acho que, no final das contas, é a gestão do dia a dia mesmo. A minha resposta, não estou querendo... É o dia a dia, é um olho no gato, um olho no rato. Cara, você tem que conhecer do seu negócio, né? Então, assim, quando você está olhando para dentro do seu cliente interno, conhecer do seu negócio. Agora, quando você está com um cliente, né? Eu acredito muito na cooperação, né? Na contribuição, na cocriação, né? Eu acho que é por ali. Para tentar criar uma situação, um desvio de rota, achar uma mudança, né, para se fazer diferente, para se atingir o resultado, porque o dinheiro não vai nascer de novo, né? Perfeito. Então, acho que talvez uma das grandes dos outcomes que a gente pode deixar para principalmente os profissionais mais novos que estão se formando é muito bacana estar aqui. É muito bacana fazer as coisas acontecer e construir hoje o futuro todos os dias, que é o que eu acho que a gente faz. Mas, no final, o que vale é que isso impacte a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um limite, a gente tem um propósito, a gente tem um orçamento e tem um acionista pagando a conta, confiando que a gente vai trazer um retorno. E, é claro, é muito bacana a gente fazer um monte de coisa legal, disruptiva, interessante, legal, mas o resultado está remunerando o investimento? Se sim, cara, vamos pautar a tua carreira com esse foco, com esse objetivo. E se as coisas erradas acontecerem, elas vão acontecer, cara, a gente vai aprender com o erro. Se a gente fizer do erro, um aprendizado, ele é investimento. Se não fizer, ele é um custo. Mas além do resultado, sabe? Porque às vezes você pode até alcançar o resultado, mas com custo 3 vezes maior que necessário. Eu vejo assim, um líder, ele não pode só olhar para o resultado e falar, olha, você errou. Isso é o chefe antigo, né? A gente tem que olhar e fazer esse acompanhamento, né, Alex? Olhar e a gente tem que estar próximo do time, entendendo, né? No nível necessário, gerando autonomia, mas tem um limite, né? É o que você falou. E a gente precisa realmente entender esses limites, ajudar o time a interpretar esses limites, saber e falar, olha, pessoal, esse é o objetivo, a gente tem que alcançar aqui, isso é o que a gente tem, isso aqui que a gente precisa. E aí sim, a agilidade, Alex, para mim, tem que trabalhar com previsibilidade. Porque senão o resultado precisa ser previsível. Porque a gente tem um orçamento, a gente tem que ter um resultado ali, sabe? Não tem jeito, não adianta você trabalhar com ROI. Beleza, vou fazer um copo aqui, então beleza, vou te dar uma sala inteira de insumo para você fazer. Não é. Você tem que ter o mínimo necessário para aquilo, né? Então, agilidade é você fazer, começar a provar, né? Vou trabalhar com MVP, começar a colocar no mercado, vou testar, vou errar, tudo bem. Isso tudo é esperado, mas se começar a divergir do objetivo, está errado. O líder tem que estar próximo a isso, entendendo se está no caminho certo, a direção correta, não falando o que fazer, mas acompanhando, né? E vendo se aquele resultado, se aquele foguete, né? Trazendo aquele exemplo, demais, se ele está saindo do rumo. Beleza? Não, galera, vem para cá. Então, vamos lá. Então, ajudar as pessoas a entenderem qual o direcionamento correto. O líder tem que mostrar o caminho e falar, pessoal, vem para cá. Tá? A gente está muito longe. Vocês estão complicando as coisas. Vamos simplificar. O problema não é isso tudo. O problema é só isso daqui. Né? Então, o líder tem que estar próximo ali, não esperar o resultado, né, dar o problema, né? Não esperar o final, né? Exatamente. O final para poder e com base nos aprendizados, nos erros, o próprio time vai aprender. E no próximo, se for acontecer isso, pode ter certeza, o foguete vai começar a sair, o time mesmo vai começar a puxar. Então, o líder ensinar e engajar o time nisso vai gerar essa autonomia que a gente estava falando também, né? Legal. Eu vi o André falou uma coisa importante, depois você complementou, Alex, que óbvio, a empresa ela nasceu para dar lucro. É importante isso, né? Então, trazer a estratégia, como a gente falou, é importante, a transparência. E André, eu participei, sim, de uma transformação, na verdade. Eu passei de um modelo tradicional de gestão de projetos, né? Baseado no PMI lá e todo o escritório de projetos, a estrutura de cronogramas e etc. para entregar com o orçamento prévio, e passei algumas vezes por aquilo. Poxa, o orçamento já foi 80%, eu estou em 15% do projeto. Eu vivi isso. E eu passei para a transformação de escritório de projeto tradicional para um modelo agilista, por exemplo, né? E uma das coisas que aconteceu de imediato é que um time que era desse tamanho triplicou, ficou 4 vezes maior. Que assusta. Que assusta, né? Demais. Acabou com seus 20%. Exato. E é engraçado. E geralmente a primeira situação que acontece é isso. Vou implementar um método ágil e tal, e acaba aumentando muito o time em função do modelo. E o André falou, poxa, você tem que ficar de olho no propósito, na entrega. O Caio falou, corrigir a rota para ver se está no caminho correto, né? E gestão,
governança, gestão, ou modelos OKRs, KPIs, etc., é para gerenciar a escassez de recursos. Porque se todo mundo tivesse todo o dinheiro e todo profissional do mundo, não precisaria de gestores, líderes, corrigindo a rota, trabalhando nessa visão, né, de estar próximo e corrigindo. Talvez esse é um dos nossos papéis também. Além de desenvolver, cuidar das pessoas e tudo, é fazer o negócio ser rentável. Eu tenho uma conexão importante, assim, hoje na queima diária, que eu estou impactando a vida das pessoas diretamente. Quando eu falo eu com o meu time, com as outras áreas, com todas as áreas que estão envolvidas, porque diretamente mexe com a saúde, com a vida da pessoa. Esse é o propósito maior. Mas não adianta eu errar no orçamento ou no meu time e fazer isso acontecer com 3 vezes o custo, porque senão eu vou fechar a empresa. E aí eu vou deixar de atingir o meu propósito e mudar a vida das pessoas, né? Então, obviamente, eu vendo o propósito, a ideia e como tem que ser feito, corrigindo as rotas, engajando o time, para que, obviamente, as metodologias ágeis, as formas de conduzir os projetos, me dê a maior eficiência possível. Eu consiga, obviamente, engajar meu profissional e que ele faça parte dessa transformação e que a empresa, obviamente, dê o lucro para que ela possa atingir ainda mais pessoas. Eu acho que essa conexão é muito importante e que a gente precisa dar transparência para os nossos profissionais, em qualquer vertical. O meu afeta diretamente, ele é a pessoa, assim, mais de forma direta. Talvez a de vocês pode de forma indireta, mas de qualquer maneira, esse é o propósito, né? Essa é a conexão, né? Correto? Eu acho que esse assunto é um assunto que hoje está em pauta em função das empresas, das grandes startups que a gente chama de unicórnios, né? A gente está vendo aí que, em função de uma situação econômica, né, o dinheiro dos investidores que entrava porque era inovador por inovador, sempre com uma expectativa, né, que o digital ia, em algum momento, voltar, ia transformar aquele investimento em resultado. A gente começa a ver que isso não acontece. A gente viu aí o volume, né, quem está acompanhando, volume de demissões de empresas, principalmente de transformação de tecnologia. Precisa citar nomes aí. Tem outras que já estão aí há muito tempo, né, com empresas de capital aberto, inclusive, sobrevivendo porque tem aporte atrás de aporte, né? Então, esse tema ele é muito interessante. Mas eu queria atrapalhar o tema e ir para um tema que não fosse só de C-level, né? Porque esse tema é gostoso para a gente e tal, mas vamos imaginar o seguinte, que a gente quer inspirar pessoas, né, que é o propósito inicial aqui. E na carreira, né, de uma pessoa, quando a gente vai, principalmente a gente vai contratar ou a gente vai delegar mais responsabilidade, eu particularmente, eu gosto muito de ver pessoas com energia alta, pessoa que tem confiança, porque se eu olho para o cara e eu acho que ele percebo que ele não confia naquilo que ele tem que fazer, já é um risco louco eu colocar ele para fazer um projeto que eu sei que vai estourar lá atrás. Lembra da frase que eu falei, né? Você contrata pessoas inteligentes para fazer coisas que, de fato, em tese, não precisaria de você ensiná-las. Perfeito, né? Perfeito. E aí, eu vou colocar agora o boné da pessoa, não do C-level, tá? Como é que uma pessoa ela consegue mostrar autoconfiança, né, na visão de vocês, ao mesmo tempo sendo humilde? Tá? Humildade não no sentido de... Né, às vezes a gente associa muito humildade a ser pobre, né, a aceitar tudo. Né? Não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando autoconfiança não se transformar numa arrogância e o tiro sai pela culatra, né? Você olha para o cara e fala, pô, eu vou delegar esse cara porque eu tenho autoconfiança, vai dar certo. Ah, não vou delegar para esse cara, ele é arrogante, acho que ele sabe demais, vai atrapalhar o time. Como é que não na visão do C-level, né? Como é que você, na sua carreira, né? A gente, na nossa carreira, a gente construiu, né, essa postura de autoconfiança que permitiu com que as pessoas, que eram os nossos líderes, confiassem em nós, né, para nos delegar oportunidades de desenvolvimento e que nos trouxe onde nós estamos hoje. Alex, tem uma pesquisa que mostra que os executivos contratam profissionais com muita semelhança de perfil deles próprios. Então, a tendência é que você tenha um time, se você não cuidar disso, no modelo tradicional, que é uma copy and paste dos executivos que estão na tua empresa. Ok?
Tem gente, inclusive, que leva todo mundo, né? Sai Exato, leva, né? exato. Normal, isso acontece. Isso é Você sai e fantástico, acaba porque levando. em muitos casos você faz isso por confiança no modelo, né? Por semelhança de pensamento, de maneira de trabalhar, enxergar as coisas, etc. Então você fica tranquilo, você fala, cara, eu posso entregar um desafio para esse time que ele vai resolver. Na posição de time, que é o objetivo de responder a sua pergunta, Isso. com quanto mais pessoas diversas de pensamento você trabalhar, mais vai trabalhar a audição e a argumentação para que você sobreviva. Para que você consiga convencer pessoas para cima, para baixo, para o lado, para que você leve as pessoas a comprar as suas ideias e implementar o que... A argumentação? Exatamente. Mas para você chegar nessa etapa, é importantíssimo que você conviva com pessoas diversas. Então, o time é importantíssimo porque ele tem diversidade de pensamento. Não só diversidade de cor, de raça, de gênero, não. De pensamento. Em muitos casos, são aquelas pessoas que a gente evita, né? Porra, não vou debater com esse cara, porque ele é comprado naquela ideia. Talvez seja a grande oportunidade que você tenha de ouvir e através da escuta ativa, da escuta com o coração, você aprender um ponto de vista diferente que vai melhorar a sua argumentação para criar uma conexão com aquela pessoa e vocês fazerem coisas incríveis juntos. Então, respondendo a sua pergunta, para a pessoa, de fato, não passar uma imagem de arrogante ou não ser arrogante, não ser interpretada como arrogante, ela precisa trabalhar primeiro em conjunto, em qual construção. Ela tem que saber ouvir e se ela não sabe por natureza, ela vai ter que se desenvolver. E aí já é um ponto que todo ser humano, com certeza que tem nessa sala aqui, não é diferente. Todos nós temos pontos a se desenvolver. Independente se você é um C-level, se você é um empresário, etc. Pô, né? Não pergunta os 10, não, que eu vou lembrar de 20. Olha que legal. O que é isso? Pontos de oportunidade. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu perfeito. Partindo desse princípio profissional, você precisa ouvir para você adquirir conhecimento de pontos de vista distintos, voltar para casa depois daquele argumento que você recebeu que você não conseguiu responder e criar uma teoria que pode ser a solução para um grande problema daquele grupo. E você trazer isso e falar, gente, entendi seu ponto, mas quando você desenvolve a escuta, a fala, a compreensão, a discussão, o diálogo positivamente, muito provavelmente a chance de você ser interpretado como uma pessoa, de fato, arrogante é muito baixa. E é um exercício de humildade, servir e ser servido. E essa troca, na minha visão, é um pouco difícil. Eu já recebi esse feedback, viu, de ser arrogante, muito tempo atrás. Recebeu? Recebi. E de não saber pedir ajuda. Eu recebi Isso Os caras muito geninho assim e tal, são assim. Mas eu tive minha fase. Eu vou falar dos meus, eu vou anotar aqui para nós. Mas eu vou contar o meu, porque vai estar na internet e as pessoas vão estar vendo. Mas durante a... Mas essa jornada, sabe? Assim, você se descobrindo, né? E entendendo. É importante você entender, né? Acho que quando a gente tem menos experiência, a gente não sabe que não sabe direito. A gente não tem abertura para feedback. Quando o feedback é muito objetivo, né? Eu quando eu recebia, sincero, eu lembro que eu arrepiava quando eu recebia feedback, assim, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém. Sincero, mas se você não está preparada para aquilo, né, assim, você vai receber com dificuldade. Então, se alguém está vendo essa nossa conversa, acha que sabe tudo, então, enfim, né? Tem que aprender mais. Isso requer maturidade. A gente aprender e falar, olha, eu não sei. Quanto mais você descobre, estuda, lê, corre atrás, poxa vida. Eu fui fazer um curso agora, Berkeley, de inteligência artificial, sensacional. Cheguei lá, caramba. Primeiro, né, muito bom estar na mesa lá, discussão alta lá, a Head de Data, do Nubank estava lá, sei lá, pessoas de empresas, assim, fantásticas estavam lá. E eu olhei assim, pro lado, pro outro, falei, caramba, eu não sei nada, assim, eu tenho que aprender. Eu lá lendo tudo, quebrando, tal. Pessoal mandando textão maravilhoso, perfeito, tal. Cara, é sensacional, assim. É importante, nesse momento, assim, quando você está se descobrindo, entendendo, tal, ter abertura para ouvir, entender, saber pedir ajuda e aprender, sabe? Ler, correr atrás e buscar experiências igual essa. Quem está vendo a gente, com certeza, vai aprender muito, né? Conectar com pessoas que têm cultura diferente, visão de pensamento diferente. Não busca o mesmo. Para você sair daquele modelo que você foi, muito provavelmente, co-criado, é o que mais te atrai. É zona de conforto, né? Quer tirar da zona de conforto? E aí você vai se desenvolver e trabalhar. Eu queria compartilhar a minha experiência, cara, porque... Eu vim dessa cultura não erro. Eu queria sempre acertar. E às vezes mostrar só o que estava certo. Que nem eu falei, né? E o que estava errado, eu
mostrava, ou eu negligenciava, não passava, eu Não queria sempre valorizava. mostrar, eu não valorizava, né? E você queria mostrar a confiança, competência, não E mostrar fraqueza? porque na minha visão, quanto mais acerto eu mostrasse, mais eu era valorizado, ou eu mostrava competência. Isso. Portanto, você estava preparado para o próximo passo. Só que, o que eu descobri? Isso me gerou muitos conflitos, e eu recebi diversos feedbacks de arrogância. Eu recebi. Só que no início, quando você pega um feedback, às vezes, negativo, também, se você não mudar esse mindset, a gente está usando muito essa palavra, mas eu li um livro chamado Mindset que mudou uma história aí. E um outro livro que me ajudou também na minha formação para a liderança, que foi o Monge Executivo. Como ser um líder servidor. Que isso, cara? Líder tem que mandar. Chefe tem que mandar. Pirâmide No invertida. final das contas, eu entendi que eu tinha que servir. Como sendo líder, eu tinha que mais servir. Eu tinha que mais escutar. E quando o André falou, e você também, cara, mas o André falou, eu falei, cara, é o que eu vivo, é o que eu passei. Então, eu queria sempre mostrar, e eu não exercitava a escuta, André. Então, por exemplo, eu entrava numa sala para resolver tal problema, e se eu já tinha um conceito, um pré-conceito daquilo, ou uma visão do que eu achava que eu certo precisava resolver, ninguém falava. Até que um chefe uma vez falou assim, cara, aquilo que você acha que você sabe, ninguém pode discutir com você. Você não escuta. Você critica. Aquilo doeu, viu, cara? E foi igual a injeção de bezetacil. Dói pra caramba, mas depois ela trata o machucado, faz um efeito danado. Mas autoconhecimento. Quando eu entendi que alguns feedbacks estavam sendo recorrentes e tudo, e eu já queria ter uma carreira de executivo, eu queria liderar, eu fiz a pergunta matadora para que isso tudo fizesse sentido para mim. Eu cheguei numa grande executiva e ela era reconhecida pela sociedade, pelo empresariado, e principalmente de Minas, muito reconhecida. E eu entrava na sala, tinha um monte de troféu, assim, de reconhecimento. E eu perguntei para ela, poxa, eu até na minha arrogância, né? Pô, eu queria ser igual você, ter esse tanto de troféu, eu muito novo. Olha só para você ver, né? Ela uma carreira enorme de reconhecimento. E ela falou, olha... E nessa época eu já tinha uma posição de liderança. Eu já tinha alguns liderados, mais de 20, assim. Ela falou, olha, você não tem que provar mais nada para mim. Eu sei que você tem compromisso com o resultado, com a entrega, com o prazo. Você precisa cuidar dos seus liderados. Você só traz o que é seu resultado. Bom, aquele feedback dói, né? Falei, caramba... esse é o ponto. Então... Aí eu fui para casa. E aí eu fui entender o autoconhecimento, a escuta. Servir e ser servido. Eu acho que é uma troca. Você trouxe o seu líder, né? Que tirou esse feedback. Isso é interessante. Olha, esse direcionamento foi muito interessante. Esse foi do meu líder. Mas eu tive um outro que também me machucou bastante. E eu acho que é importante eu falar. Hoje eu falo isso com tranquilidade, porque isso me machucou muito durante muito tempo. Porque, no final das contas, eu queria ser um líder e fazia as coisas... Falta de coerência, por exemplo. Eu falava, olha, não passa... Eu lembro de uma situação que eu tinha uma sala que eu dividia o desenvolvimento da operação, e eu já queria tirar essa porta, porque eu entendia que precisava integrar os times, eu queria integração, mas ainda não podia, e eu lembro que tinha uma regra, ó, não passa por essa porta, porque senão você vai atrapalhar o time que está ali esperando. Eu falava para meus líderes, não passa. Dia surgiu um problema... Eu queria criar o DevOps antes do DevOps. Eu trabalhei, eu criei o DevOps, ajudei o DevOps como um conceito, e eu comecei a estudar o DevOps e ia trazer isso. Eu queria integrar os dois. E eu falava para o time, não passa aquela porta. Um dia deu um problema, a diretoria me ligou, atravessei e passei pela porta. E eu falei para não passar. E que eu falava. Um profissional chegou para mim, me chamou lá no café e eu achei isso muito inteligente Pensou dele. se era porteiro? Não era. Gerenciando a porta, que pode passar. Ele viu. A grande questão é porque a ideia era não passar naquela porta para não atrapalhar um outro time que estava, para eles ficarem concentrados e tal. E eu tinha essa... Era uma decisão lá e precisava... Eu queria que fosse cumprida. E eu passei por ela. Aí esse funcionário meu chegou lá na sala e falou assim, cara, olha, você sempre fala de sinergia, coerência e tal, mas você fala pra ninguém passar na porta, hoje você passou por ela. Aí, na primeira coisa, eu falei, cara, tava urgente, quis justificar. Ele falou, não, cara, mas você falou não passar, por que você passou? Você é o nosso líder e tal, nosso chefe. Símbolo errado. Então, essas coisas que eu passei
foram as coisas que hoje fazem sentido, eu entendo, mas eu precisei passar, doeu muito. Os feedbacks que eu recebi doeram, mas me fizeram refletir, me fizeram procurar o conhecimento, estudar e fazer. Então, a gente falou, o feedback sincero e verdadeiro, aquele que constrói, eu recebi. Autoconhecimento de fazer, poxa, eu preciso entender. Se as pessoas estão falando isso de mim, algo está acontecendo, né? Colocou. E assim, esses pontos foram assim, cruciais para que eu pudesse deslanchar também, sabe? Crucial mesmo é quando você aceita. Porque enquanto as pessoas falam e você entende, legal, eu vou melhorar, o efeito o impacto é baixo. Mas quando você aceita que você tem as limitações e que você, de fato, precisa investir energia, tempo, e dói, crescer dói, em você, para você se tornar um profissional melhor, você busca do seu inconsciente uma série de coisas que ficaram gravadas ao longo de um período e você começa a trabalhar em cima daquilo. Então, você se aceitar, você se autoconhecer, é fundamental para o próximo passo. Porque você vai compreender que o feedback, a fala sincera, é um presente. Que a pessoa poderia não fazer, né? Deixa esse cara para lá. Então, exercitar a escuta quando ela vem, esse feedback acontece, é um aceite de si próprio, do presente que está sendo entregue e a oportunidade para reflexão. Eu acredito muito nisso. Isso é legal. Treinar os seus times para receber feedback. Tem várias dinâmicas. Já rodei speedback, você coloca 2 pessoas ali, dinâmicas. Então, tem forma de se você exercitar isso nos times, isso ajuda muito. Feedback é um ato de carinho, né? Isso desbloqueia o time. De carinho e de respeito. Eu também tive um chefe que falou isso para mim. Ele falou assim, cara, eu tô te trazendo isso, feedback, mas se eu parar de trazer, eu acho que aí você tem que se preocupar. Porque enquanto tá trazendo, eu acho que é um ato de carinho, respeito, e é verdade. E às vezes o cara falou 3, 4 vezes, se você não mudar, e aí ele falou, se eu parar, eu acho que você não tá num caminho tão legal. Mas é isso, né? É um ato de respeito, carinho, certamente. Feedback, né? Ô, Caio, você ia falar, eu queria até reforçar, porque você vem de um negócio, o seu negócio, embora seja uma empresa de tecnologia, né? A gente acabou caindo num negócio aqui que é gente, né? Até para não ficar com um viés do C-Legends aqui, né? De gestão para quem é C-Level, para quem é líder, ou, no caso aqui, né, como a turma de tecnologia, pareceu um negócio só de tecnologia. Então, o que tem todo mundo em comum é porque é todo mundo gente, né? Então, tem as mesmas, teoricamente, as mesmas dificuldades, ou dificuldades diferentes, estão em momentos diferentes da vida. Mas tem algum... Vocês que estão olhando em várias empresas com ferramenta, né, de profile lá, né, que eu conheço, né? A gente está falando aqui, o André falou, o Marcelo também, sobre autoconhecimento, né? Para você, na Solias, né, para a Solias, qual que é o valor que as empresas dão e qual é o valor que as pessoas dão para esse autoconhecimento, cara? Olha, é impressionante. A gente tem mais de 20 mil clientes hoje, né? Empresas impactadas pela Solids, e a Solids nasceu, o foco dela, a gente tem toda a nossa plataforma de gestão, mas o coração, inclusive da plataforma de gestão, é o entendimento de pessoas, conhecer a pessoa, fazer um mapeamento comportamental para ajudar a autorreflexão da pessoa, para ajudar o líder a trabalhar essa pessoa, para você selecionar a pessoa correta. Então, a Solids, o negócio dela é baseado nisso. Por mais que a gente tenha uma ferramenta de gestão, a gestão é baseada nisso. Então, para a gente realmente trabalhar com lideranças, pessoas, ter o autoconhecimento, exercitar isso, né? O conhecimento, conhecer pessoas, se autoconhecer, é muito importante. A Solids tem o Profiler, né? Que é justamente esse software. Profiler, né? O Profiler. E ele foi uma coisa sensacional, porque ele é baseado na metodologia DISC, né? Mas ele, com alguns cliques, né? A Lei Mônica lá, comecinho da Solids lá, 5, 10 minutos você consegue realmente fazer um mapeamento comportamental. Na Solids, por exemplo, todo mundo roda, né? A cada 3 meses a gente roda para ter esse autoconhecimento, para que o líder consiga fazer isso, promover, e até para formar os times. A gente consegue fazer essa conjugação. Porque um time não é formado só de competências técnicas, né? Não adianta você ter todas as competências, etc. E tal. Às vezes você coloca uma pessoa que tem um perfil comportamental diferente, se é uma pessoa que é muito introspectiva, que é uma pessoa que não se comunica bem, colocar ela para fazer uma venda ali, talvez não vai ser o mais adequado, né?
né? Mas se levar ela para outro contexto, vai funcionar muito melhor. Então, você consegue conjugar aquilo e até desafiar as pessoas, ajudar a pessoa no desenvolvimento que ela pretende. Eu quero trabalhar com liderança, mas não comunica bem, tem que trabalhar essa liderança. Então, conhecer as competências das pessoas é essencial, sabe? Assim... Mas ela se conhecer, porque é a visão do líder. Esse auto-assessment, acho que faz parte. Auto-assessment, exatamente. Enfim, é um autoconhecimento, né? Você fazer você fazer uma autoavaliação de você mesmo, entender quais são suas competências. Aí vale também a parte técnica também. Você conhecer seus comportamentos, o que faz você... É interessante você ter essa avaliação, mas não trava nisso, tá, Alex? Acho que é importante você pedir para um líder também fazer essa avaliação. E aí a pessoa, você vai falar, poxa, eu tenho uma comunicação de 1 a 5, nível 4. Meu líder acho que é 2. Por quê? Aqui faltou, aqui eu vi essa experiência. E aí você consegue identificar o gap ali, fica nítido, e você consegue trabalhar. Beleza, eu preciso desenvolver. Depois de 3 meses, você faz o auto-assessment e fala, poxa, eu sou 3. Meu líder fala, poxa, você tá 2,5. E vai fechando esse gap, melhorando. Você fala, poxa, eu quero chegar no 4, eu quero chegar ali. Esse é o meu foco e começa a entender, conhecer referências, né? Pessoas que vão... PDI, né? É um PDI, você faz, mas é uma ferramenta de PDI. Mas o PDI, assim, tem que ter o PDI da pessoa, né? Entendi, porque a pessoa tem que estar engajada, ela tem que estar motivada e se ter esse autoconhecimento para ela é importante. Ela tem que reconhecer todos esses gaps, ela tem que reconhecer isso, né? Ela sozinha, ela vai conseguir ter uma visão, mas ela precisa de outras pessoas que ela quer realmente que tenha essa impressão sobre o trabalho dela, desse feedback. Então, o auto-assessment vindo com o feedback, né, casado, sabe, faz muito mais sentido, e com isso você consegue construir um PDI, fazer uma avaliação para a jornada que você quer seguir. E aí fica muito mais fácil. Demais. Ó, Legends fazendo propaganda aqui, né, das sólidas, mas assim... Cara, eu acho tão interessante. Muitos anos atrás, acho que em 2000, eu fiz um curso na GV, e aí foi marketing internacional, e dentro do marketing internacional tinha lá uma matéria lá de marketing pessoal e tinha lá o Enneagrama. Eu nunca tinha ouvido falar do tal do Enneagrama, né? Que é um auto-assessment lá. Eu fiquei curioso com aquele negócio, né? Eu comecei a procurar, eu fui conhecer PI, né? DISC e tal. E aí eu achei um negócio na época que chamava perfil comportamental dos bichos. Aí, cara, eu fui fazer aquele negócio. Você acha na internet lá, Fábio? Eu não sei nem de quem que é. Do leão, Não, são 4 bichos. Eu estou tentando lembrar aqui. Lobo, coelho, águia e tubarão. Cara, eu fiz o meu negócio lá, né? O conceito era o seguinte, todo mundo tem os 4 perfis. É claro que o negócio do profile lá é muito profunda. Você tem vários tipos, né, de perfil. Esse é um negócio mais básico. Chega nos 4 também. Chega nos 4? Chega nos 4. É executor, comunicador, analista e planejador. Claro que você tem todas as variações, mas a essência é essa. Eu, por exemplo, sou executor comunicador, mas é bem interessante avaliar esse seu time assim. Esse aqui é básico para quem está escutando isso aqui a primeira vez. Você acha na internet, você faz lá. Cuidado com o susto que você vai tomar, que foi o que aconteceu comigo. Né? Sou um leão. Eu achava, né? Pô, achava que era o cara, né? Isso lá. Né? Aí fui fazer um negócio. Eram 4 bichos. E aí o conceito lá é o seguinte: você tem que ser equilibrado. Né? Dentro dos bichos lá, né? Você tem um pouquinho de coelho e tal. Cara, o meu deu um desequilíbrio assim, doido, né? Tubarão. Então, o coelho era um cara muito focado em relações, né? E eu lembro que eu aprendi o seguinte, cara, o coelho é o seguinte, o coelho chama a galera para ir pra praia. Vamos pra praia? Aí o coelho quer saber assim, se o cara é coelho. Cara, quem que vai? Vou fazer uma festa lá e tal. Tem que estar tudo bem, dane-se o resultado, entendeu? É o coelho. O lobo era o cara, assim, metódico, né? Assim, tal. Vamos pra praia. Aí o lobo falava assim, o que nós vamos levar? Será que vai chover? Né? Tem coisa para comer lá? Quanto que é de gasolina? Quer saber tudinho. O águia é um cara inovador. Eu lembro que era 5% só da... Estou tentando puxar os números aqui. 5% da humanidade. São os Steve Jobs da vida aí, aqueles caras que você não consegue mapear muito bem, não. Um cara que vive no futuro e que quem é lobo, por exemplo, odeia, né? O cara que é águia, né? Porque um é pragmático, o outro é doidão, tá lá na frente. E o tubarão, cara, o tubarão na praia é o seguinte, fala assim, tubarão vou na praia, você olha, já foi, né? Porque é um cara louco, assim, de resultado. Que é um cara de ver, cara. E aí eu fui olhar assim, eu fui olhar os pontos fortes, eu fiquei todo feliz, né? Pô, esse tubarão deu aqui um número alto. Na hora que eu fui olhar os pontos a desenvolver, cara, e eu me vi ali. Cara, o presente dele. A lista é longa. Não, era assim, cara, você... não valoriza as relações, você é interesseiro, entendeu? Você vai nas pessoas por causa disso. Cara, isso foi uma chacoalhada muito boa.
Depois disso, aí eu tinha algumas amigas, né, que chamavam, cara, me ajuda aqui, como que... Pô, precisava ser um pouquinho mais coelho, né, que pensar nas pessoas, né, e tal. Então, é isso que a gente está falando, que realmente é muito importante, buscar o líder, né, para te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir, mas partir do pressuposto de você se conhecer um pouco melhor, né? Porque o meu mindset virou para servir as pessoas, foi a partir disso daí. Eu falei, cara, se eu quero ser uma pessoa que se importa com as outras pessoas, não adianta eu falar, ô Marcelo, me importo com você, viu? Ô Caio, me importo com você. Cara, não é assim. É igual amor, né? Já dizia o Titãs, né? Não existe amor, existem provas de amor, não é assim? Exato. Então, assim, tem que ter uma evidência, né? Até biblicamente, né? Eu sou cristão, não existe fé, existe evidência da fé, né? A fé é só de papo furado. E aí que eu fui falar, cara, eu preciso... E você acredita que eu fui aprender que a melhor forma de desenvolver networking, cara? E eu estou puxando essa história, eu estou para entrar no segundo assunto aqui, né? No outro assunto de pessoas. A melhor forma de você criar networking é você ajudar as pessoas ou contribuir de alguma forma sem interesse. Aí foi um negócio que eu trabalhei muito forte. Porque eu era completamente interesseiro. Eu vou ser amigo do Marcelo, porque eu quero vender para o Marcelo. Tal. E aquele negócio assim, né? E o cara disse vai comprar, disse vai comprar. Nossa. E aí eu comecei a buscar pessoas que nem se eu quisesse ter interesse... Afinidades diferentes. Não, nem se eu quisesse ter, eu ia conseguir ter. Então, pô, eu conheci lá uma mulher lá que era faxineira no lugar que eu trabalhava. Eu falei, você precisa de alguma ajuda? Tal. E eu comecei, cara, como fez a diferença? Você abre o mundo, né? Por quê? Porque eu tinha uma incompetência inconsciente. Depois que eu passei a ter consciência da minha incompetência, falei, cara, agora eu preciso desenvolver. Que passa para a autoavaliação. Depois você transforma isso numa competência consciente e aí a vida segue. Esses desbloqueios, né, Alex? Desbloqueia demais. Você trava, parece que cai uma ficha e... E aí, cara... eu vou botar aqui, se vocês quiserem voltar atrás também, volta. Fala perto do vou colocar aqui, se quiser voltar eu vou atrás. comentar isso para passar para E eles. volta, tá, mas assim, qual que é a importância, né, desse autoconhecimento para networking e qual que é a importância do networking na visão de vocês? Mas se quiser voltar... Na verdade, eu quero complementar essa pergunta. Aqui, tem que ser muito pragmático aqui. Não, mas o que acontece? Como você comentou isso, eu vivi a mesma coisa. Porque, na realidade... Tubarão? Não, o meu não tinha tubarão. Eu não lembro, porque o meu acho que já não era. Esse aí é muito velho, o meu é mais novinho. Esse da Alex é muito velho. Porque... O meu era dinossauro. Mas, cara, na verdade, é porque quando... Bom, eu recebi todos esses feedbacks aqui, e aí eu fui falar, como é que eu percebo isso? Então, na realidade, foi por causa desses feedbacks. Como é que nasceu o meu interesse? E é aí que eu quero complementar a pergunta para vocês. Eu sabia que eu precisava resolver problemas, porque já como engenheiro ou como técnico da tecnologia, eu queria estar próximo do negócio e resolver problemas. E achava que eu, sendo o executivo da empresa, eu teria mais poder para resolver os problemas e influenciar mais. E, consequentemente, ser reconhecido por aquilo. Só que, como é que os líderes estavam lá? Eles influenciavam, eles eram reconhecidos por aquilo, eles influenciavam. Então, eu falei, então eu preciso ser esse cara, mas como é que eu vou ser? Aí eu descobri esse disco, essas coisas, e quando eu fui ler também, foi igual o Alex, eu quase caí para trás. Me deu um interesseiro, o cara que se relacionava por isso. Eu falei, cara, eu não sou uma pessoa boa. Eu pensei, não, cara, eu sou uma péssima pessoa. Que é isso? Eu também sou cristão, né? Minha mãe também é muito cristã, sempre me orientou muito, mas eu falei, caraca, eu não quero trabalhar comigo. Mas, enfim, esse foi o start também para eu buscar me melhorar. Como é que a gente incentiva, como é que a gente faz isso, as pessoas buscar esse autoconhecimento para continuar essa jornada conforme a Alex passou, né? Eu acho que começa disso aí, minha opinião, tá? Assim, eu vejo que você se aproximando das pessoas, por elas, não por você, sabe? Você começar a entender as pessoas não querendo uma coisa que troca, né? Já muda completamente, já cria uma perspectiva diferente para você e para a pessoa, sabe? E a pessoa vai começar a se descobrir, ela vai começar a entender diferente formas de trabalhar, e você também. Então, buscar o diferente, acho que é um passo importante, assim, sabe? Para todo líder, assim, todas as pessoas, na verdade. Você trabalha, seu colega do lado, que você não conversa, chama ele. Uma pessoa que você não tem um contato, chama, conversa, descobre. A perspectiva que você vai ter ali é algo que vai ser muito mais enriquecedor do que uma pessoa que você já conversa no dia a dia, né? Então, existe aquele negócio, né? Eu vou almoçar com uma pessoa diferente a cada semana, tal. A ideia é muito relacionada a essa, assim, você descobrir
perspectivas novas, pontos de vista novos, né? Essa conversa nossa é muito enriquecedora, né? A forma que a gente coloca aqui o assunto, a forma que a gente traz, tem muito a ver com o que a gente viveu, o que a gente tem experiência de vida. Então, você pegar a pessoa e conversar, e gerar um interesse nela, gerar uma conexão diferente, trazer uma perspectiva diferente, você com certeza vai agregar na vida da pessoa de uma forma muito diferente e você também vai acabar aprendendo, se descobrindo, se desenvolvendo e, obviamente, né, você com uma perspectiva já de desenvolvimento de pessoas, conseguindo chegar nela e apoiando ela, olha, você tem interesse, eu quero fazer, sei lá, ciência da computação, por quê? Eu quero por isso. Você começa a gerar um caminho legal para a pessoa e, enfim, entrar na vida da pessoa e conhecer da pessoa mais do que só profissionalmente, também acho que é um ponto importante, ajuda a gerar esses laços de conexão e a gente consegue ter um aprendizado muito mais profundo. Gente, olha, de novo, Profiler, tá? Quem não conhece, não é propaganda, não. Não, pode fazer. Né? É propaganda, então, Faz também. propaganda, cara. Sério, assim, você não fez, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, porque o Profiler faz esse exercício de autodescoberta, você consegue se conhecer melhor. Você como Onde que o líder cara de acha o time, Profiler? Vou te ajudar a fazer propaganda. no site da Solids aí, solids.com.br, Pronto. pode entrar ali. Aí, Ali você consegue contratar o Profiler e você vai, com certeza, vai Você bota a logo da Solis aí na põe aí, TV. põe o linkzinho pra gente, por favor. Mas é muito interessante, por isso que a gente está trazendo aqui é exatamente o efeito que a gente tem para a pessoa, né? Mas você como líder, responsável por uma empresa, enfim, também trabalhar com aquilo faz muita diferença, porque você vai ajudar as pessoas e vai ajudar na formação de times e, consequentemente, o resultado, né? Quando você vai selecionar uma pessoa, se você aplica isso, você vai conseguir realmente atrair a pessoa com um perfil muito mais próximo daquilo que você precisa do seu time, né? Perfeito. Muito bom. André, você tá Isso. caladinho, cara? Não, ele é especialista no tema, então eu tô mas aprendendo aqui- muito. Estou usando a oportunidade para aprender muito. Eu estou anotando e vou sair com um caderno cheio aqui, a cabeça em movimento. Mas, assim, tem uma linha de pensamento da psicologia, que não é nova, inclusive, que ela diz que o ser humano é o ser humano da falta. Então, ele sente falta de tudo aquilo que ele não tem, que ele não traz consigo. O que torna uma página em branco para uma série de oportunidades. E hoje, a gente vive numa época em que, por muita sorte, a gente tem conteúdo de diversas formas e fontes diferentes para serem consumidos. Cara, tá tudo na internet também. Então, você pode fazer cursos. Você falou que está fazendo um curso na Berkeley, em qualquer lugar do mundo. Então, hoje você se matricula por pouco mais de $2, $3 mil numa faculdade, uma universidade americana, e faz excelentes cursos de diversas disciplinas e áreas da sua casa, né? Isso abre um mundo de oportunidades para você se desenvolver enquanto pessoa. O primeiro passo é escuta alta, ouvir com o coração, entender que faz sentido para a sua vida fazer esse tipo de desenvolvimento. Eu acho que essa é a principal dica. Seja humilde com aqueles que querem gastar a sua energia, tempo e disposição para te passar um feedback, para te passar um conselho, né? E use técnicas. Eu acho que tem muito conteúdo, né? A gente vive numa época em que o acesso ao conteúdo ele é aberto, não podemos colocar a desculpa de que, cara, não existe, não é caro, eu não tenho dinheiro. Não, tem conteúdo para ser consumido de qualidade que possa te ajudar a desenvolver, e ferramentas, inclusive, né? E eu acho que essa é um pouquinho da minha dica para aqueles que querem, de fato, investir no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. Perfeito. Então, pessoal, eu tenho a fama de ser um cara que tem muito networking, sabe? Eu não sei se tem muito, mas eu procuro, mesmo com as pessoas que eu conheço há mais tempo, a não desconectar de alguma forma. Sempre estou ali, vendo e tal. E procuro também, e isso veio desse autoconhecimento, desse negócio do tubarão, né, que me gerou pavor, né? E nessa época eu trabalhava num banco, cara. Eu era tão interessante, fazendo um comentário, que eu vendia, eu trabalhava na faculdade, né? Eu vendia aqueles planos de capitalização, levava para a faculdade, cara. Eu batia as metas de vender aqueles troços, cara. E era interesseiro, bicho. Assim, não é que tá errado, mas não precisava ser da forma que era, sabe? Era desequilibrado. E esse negócio passou a ser completamente oposto, de forma racional, de querer mudar. Por exemplo, tá brincando aqui, mas o André eu conheci, cara, assim, nem imaginava que o André era um cara que poderia ser um cliente um dia na minha vida, né? Porque ele é um cara, é um head de tecnologia que quem trabalha como vendedor irá abordar, como é o Caio, né? Como o Marcelo, né? Mas, por exemplo, quando eu conheci o André,
tinha nada a ver, assim, nem sabia onde que era. Cheguei lá na casa do meu pai, ele lá, sentado na mesa lá, conversando com o meu pai. Acho que eu fui fazer um churrasco, eu acho, não lembro, né? Ainda, fui lá, escreveu uma carninha lá, né? Deixa você só olhar na cara. Não, né? ofereceu, Te educado. Ofereci Eu acho que não teve interesse ali. Não, eu nem sabia quem era, olha só, cara, não sabia quem era. Meu pai é corretor, mora no condomínio, fazendo propaganda para ele aí, né? Quem quiser terreno lá no Vila Delax, depois do 040, ele mora lá. Então, assim, ele tem um hábito, ele é engenheiro aposentado, ele era da Samarco, então, quando ele quer vender, ele chama as pessoas para sentar na casa dele. Ele mostra, cara, eu moro aqui, tá vendo? Pô, tal. E é assim, é com todo mundo. E, coincidentemente, final de semana eu costumo ir lá, né? Já até te convidei lá, a gente não vai... Tá devendo churrasco. Tô devendo churrasco lá. Convidou, mas não... Eu cheguei lá, tava sentado ele com a esposa, né? Exato. Eu cheguei, cumprimentei e tal, nem imaginava. Aí comecei a fazer a carne, fui lá e tal. Cara, virou uma coisa automática. Aí, lá pras tantas, lá, meu pai falou assim, ele é de TI também. TI, né? TI. Onde que você trabalha? Trabalho na VLI. Falei, bom, bacana, tá. Aí meu pai fala, meu pai tem orgulho da minha história, né? Da Ativas. Lá, meu filho, tá contando aquela história. Falei, você trabalha na VLI? Pô, você faz o quê lá? Sou sentindo lá. Que é isso? Quase que eu caí pra trás. Falei, pô, é o cara que eu tô tentando falar um tempão, não sei nem quem... Até voltou no Todos Faz Carne, né? Olha que coisa louca. A partir daquele momento virou interesse. Olha só. Não, Deixa eu fazer a picanha agora. Como diria Nietzsche, né? O ser humano age por estrito olha interesse. só, rapaz, olha que coisa. Eu tenho certeza que nesse churrasco até então só tava saindo asinha lá, só frango. Não, né? ele não comeu, ele nem quis. Depois Tava disso com veio pressa, picanha. tava com pressa, Tenho tava com certeza que veio pressa. picanha. Então, assim, essa questão de você procurar, né, desenvolver relacionamentos, cara, pelo interesse da pessoa, eu acho que isso é uma premissa para se desenvolver network, que é uma coisa muito valorizada hoje, né? Qual que é a dica que vocês dão, né? Pô, cada um tem a sua história para construir network, não existe só uma forma, essa é uma, né, que eu estou falando, de se interessar pela pessoa. Como é que vocês constroem network e qual que é a importância? É algo que as pessoas devem se preocupar ou é alguma coisa pontual? É um ativo, network? É um ativo? É um bem? Se é um bem, deveria ser cuidado? Ou não? Vai, né? Deixa a vida... Hoje estou musical aqui, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, vai por acaso. Como é que vocês veem isso? Alex, na minha opinião, sempre foi um ativo. Acho que mais na década de 90, início dos anos 2000, foi muito tratado isso como ativo e trabalhado pelas empresas e métodos de autodesenvolvimento, inclusive. E hoje, mais do que nunca, né? As redes sociais conectam todo mundo o tempo todo e para cada uma das redes sociais a gente tem um conceito, né? Quando a gente fala de LinkedIn, quando a gente fala de Instagram, a gente está falando de uma série de redes sociais que, de fato, cara, é um mundo de oportunidades de relacionamento. Pode ser usado para o bem, pode não ser usado para o bem. Depende do propósito. O fato é, a gente não constrói nada sozinho, né? De fato. E manter relacionamentos que, de fato, sejam duradouros depois que você chega a uma certa idade, é muito difícil, né? Que tenha o relacionamento sem o interesse. Porque, olha para trás, as pessoas que estão com você até hoje, muito provavelmente no dia a dia, na rotina, nos momentos difíceis, seja profissional, pessoal, não importa, são pessoas que muito provavelmente estiveram lá atrás numa etapa de construção de personalidade, identidade, e que são pessoas que ficaram e fazem hoje a sua vida diferente. É o que traz, às vezes, um contraponto do mundo corporativo e aonde você, de fato, é feliz, etc. E para os profissionais que estão começando principalmente, é fundamental nos primeiros passos, né? Você precisa, todo mundo precisa de uma primeira oportunidade para mostrar o teu valor, a tua oportunidade, etc. Acredito que todos tenhamos sido estagiários aqui, né? Eu fui office boy, né? Antes do estagiário, depois eu fui estagiário, então eu comecei bem da base. E o relacionamento, para mim, foi fundamental, né? Fundamental porque foram pessoas que me acolheram, entenderam qual era o meu objetivo de vida e me deram, através da sua experiência, um caminho. Falou, olha, não sei se vai dar muito certo não, mas se você for por esse caminho, poxa, faz uma escola técnica, depois você faz engenharia, aí você trabalha, você paga o teu curso, você se desenvolve, acho que você vai chegar lá. E isso gratuitamente, sem um pingo de interesse
porque eu acho que eu não tinha nada para oferecer, a não ser Bacana, os olhos bacana. brilhando. E eu usei aquele relacionamento, que ele era um relacionamento de aprendizado, de pessoas que eu admirava, e que eu queria, de fato, ser como no futuro, e hoje eu olho para trás, foi exatamente o que eu construí, com muito carinho. Né? Hoje eu encontro com profissionais já aposentados há 15, 20 anos. E quando eu conto a minha história, a pessoa se realiza em mim. Isso aconteceu em mais de uma vez, em mais de uma ocasião. E ainda mantenho contato com alguns profissionais que eu fui office boy da pessoa. Né? E eu já tive a oportunidade de contratar o filho da pessoa na minha equipe. Quantas vezes isso vai acontecer na carreira de uma pessoa? Né? Então, eu acho que usar esse network de uma forma adequada, que é sempre balancear o que é o interesse. Né? O interesse temos objetivos comuns. Eu gosto de futebol, você gosta de futebol? Então, vamos jogar juntos. Né? Eu gosto de fazer gols. Se você puder me servir no passe, olha que maravilha. Vamos né? mudar de assunto, que eu Por ia aí falar de vai. atleticano, eu sou cruzeirense. Dá outro exemplo. Na fase não é boa para o seu lado. Não é boa, não é boa. Vai acabar com o network. Mas falando de networking, hoje eu tô na Solids com a de networking. Assim, total, diretamente, né? A pessoa que me indicou para a Solids hoje, né, foi Gustavo Manducci, da SIGA, um trabalho que eu fiz com ele, um trabalho longo lá na SIGA com ele. Eu era gerente de produto e inovação. E o Alê, né, foi buscar uma pessoa, conversando com o Gustavo Manducci, ele me indicou. E o Alê conheceu o Gustavo Manducci em um network que eles criaram lá em 2015 em Stanford, num programa que foi feito lá. Então, assim, existe uma cadeia, assim, é muito interessante. E, assim, falando até, trazendo aquela questão da arrogância, né, assim, no começo, eu era muito fechado, assim, no começo de carreira, né, enfim. Eu me abri, foi um exercício difícil, sabe? Acho que muito pelo meu interesse, né, de querer descobrir, entender, resolver, tal, me inteirar, eu vi que aquilo é importante e isso começou a fazer parte de mim, né? Mas eu era muito fechado e eu não tinha tanto network, eu não era, quando eu era mais novo, eu não era sociável demais, assim, não era, eu era fechado. E beleza, né? A questão é você aprender a importância disso, mesmo para quem não tem geralmente tecnologia, principalmente, muita gente tem é mais fechado mesmo, é mais introspectivo. Então, entender a importância disso para você trabalhar como líder, crescer e conhecer outras pessoas, ter isso de maneira viva, como parte de você, é importante, sabe? Para você conseguir ter algo legal na vida, descobrir coisas novas, aprender novas culturas, se desenvolver na carreira também, ajudar outras pessoas. Então, se conectar e verdadeiramente se conectar, sabe? Trazer aquela conexão com as pessoas a ponto de você conhecê-las a fundo, né? Igual os exemplos que a gente trouxe aqui, faz muita diferença. Legal, cara. E conversar com pessoas sempre diferentes do que você convive. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu nunca fui fechado, nunca. E eu sempre... eu vendi picolé na rua. Então, para vender picolé, vender coxinha, eu precisava me desenvolver. Precisava falar, precisava me comunicar. E eu sempre gostei de fazer, me senti confortável nisso, em fazendo isso. E até hoje, quando eu conheci minha esposa, a gente chegava nos bares, restaurantes, farmácias, ela falava, você conversa com todo mundo. E ela não me conhecia, ela achava que eu estava cantando a caixa do supermercado porque a moça era bonita. Não, eu faço isso com todo mundo. Coincidência. Eu pergunto como é que você está, etc. E tal. Se fosse feira, no mesmo Hoje eu faço isso. Hoje ela fala isso, você fala assim, nossa, eu não entendi o que você fazia. Mas assim, hoje eu assim, me transformei, assim, talvez aprendendo com pessoas mesmo, ouvindo, observando, né? Vendo as pessoas que eu admirava, olha, ali eu quero chegar, ali faz interessante para mim. Eu fui me adaptando, né, com a vida e aprendendo com pessoas, né? E hoje, eu gosto de conversar, qualquer pessoa. Eu não era assim, mas fui me desbloqueando. Talvez eu fui assim, legal. Por questões raízes essa é a verdadeira mesmo, familiares e transformação. tal. Vivências, não sei, mas outras vivências me trouxeram e eu fui valorizando e me desbloqueando. Hoje eu gosto de conversar com pessoas, gosto de interagir. Isso faz muita diferença para a gente poder aprender, se conectar verdadeiramente e realmente crescer na vida mais do que só profissionalmente, né? Muito mais importante. Show demais, gente. Olha, a conversa está muito boa, mas, né, a gente já passou aqui um tempo bacana juntos e para quem está vendo agora, não está vendo ao vivo, a gente sabe que já extrapolou o nosso horário aqui, né, de voltar para casa e ter que dar explicação para as esposas, né? As nossas esposas. Então, bom, queria agradecer demais aí, né? O André, o Caio, o Marcelo, né? Agradecer aí a oportunidade de ter vocês, né? Agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu sempre falo isso, né? Tenho uma gratidão muito grande pela vida, né? Muito importante isso. E aí não dá para não agradecer a Deus. A gente tem essa oportunidade de estar aqui, né? Não estamos num hospital, né? Não estamos doentes, né? Então, isso E a gente, às vezes, não faz nada para isso, né? Então, agradecer a Deus e, enfim,
estamos disponíveis aí, acredito que teremos outras oportunidades e tenho certeza que esse pouquinho de tempo que vocês compartilharam aqui com as pessoas, não tenham dúvida da relevância disso. Não tenham dúvida, porque não é uma questão de estar em evidência, que não tem nada de errado, né? Estar em evidência também. Mas o objetivo aqui é ser relevante. Às vezes uma frase, tenho certeza que vocês vão... né, a gente já fez o one-on-one, pessoas que não conheciam, falou, cara, você falou um negócio que eu não sabia, como que é importante. E aí a gente fala, cara, quanto que custa isso para nós? Né? Custa um tempinho aqui, a gente sentar e se abrir, né? Exato. Sem máscara, né? Sem aquele negócio de, às vezes, que você fica ali no escritório, né? A pessoa... E tem certeza que a pessoa chegar lá e te ver e falar, pô, eu não conhecia o Caio direito, não conhecia o André direito. Já vai te ajudar, né? E vai ajudar a pessoa na empresa, inclusive. Alex, obrigado pelo convite, obrigado pelo prazer de conhecer o Marcelo, conhecer o Caio, que eu não conhecia. Eu saio daqui encantado. E se eu pudesse dar um último conselho para fechar, eu diria para os mais novos que estão começando ou que estão em vias de, para curtir a viagem, curtir a trajetória. Porque isso... E aí é um dos aprendizados que eu tiro, né? Eu gastei muita energia e com foco muito em algo e eu não aproveitei bem a jornada. Eu não vi pela janela a montanha gelada, o mar, a cor da água, o cheiro da brisa. Não, eu fui muito dedicado. E eu poderia ter sido um pouco menos conciso nisso e aproveitado um pouco mais a jornada, as pessoas que cruzaram, os momentos, os lugares, etc. Fazer isso com prazer é fundamental para que quando você chegar lá, você olhe para trás e fala assim, nossa, o quanto eu sou completo, feliz. E se eu pudesse dar um conselho, aproveite a jornada. Caia, levante, erre e comece de novo. Vamos em frente. Esse André era tubarão também, viu, cara? Esse cara total. foi tubarão, isso aí era coisa de tubarão. Estou melhorando, desenvolvendo o coelho. Interessante, João. Bom, obrigado também pelo convite. É muito especial aqui estar com vocês, assim, compartilhando e aprendendo, né, bastante. E também um conselho final, assim, é legal. Ontem a gente teve um evento na Solids, né, e revisitando valores e tal. Foi muito interessante, né? Aí, no finalzinho, eu recebi um sonho, né? A ideia era o sonho grande. A gente vai internalizar o sonho grande. Aí para o pessoal do marketing fazendo as empresas. Muito boa ideia. Legal. Internalizar. Só que eu não comi na hora, levei para casa e levei para meus filhos. Papai, o que é isso? É um sonho. Sonho, o que é um sonho, né? Ela me perguntou o que é um sonho, minha filha, de 7 anos. Nossa, sonho é aquilo. Como é que ela chama? Giovana. Fala aí, Giovana. Eu tô falando de você. A filhota linda. É isso aí. Ela perguntou o que é um sonho. Eu fui explicar para ela o que é um sonho. O que você mais quer na sua vida? O que você sonha? O que você mais gostaria de ser? Ela, professora. Bonitinha demais. Mas acho que essa essência de criança, esse sonho que é o que você traz à sua alma, sabe? Que você traz aquilo, vive verdadeiramente aquilo, é o que você não pode perder, é o que vai te fazer guiar a sua vida, sabe? Eu vi esse brilho no olhar dela falando, meu filho pequenininho de 4 anos, o que você vai fazer? Eu vou ser o moço do restaurante. Massa! É isso, dividimos lá o sonho, comemos, internalizamos os sonhos, foi muito legal, assim, sabe? E a dica para quem está vendo é isso, a gente tem que sonhar, a gente tem que viver e olhar para frente como que se aquilo, tudo que a gente faça, conhecendo pessoas, trabalhando no dia a dia, buscando se desenvolver, buscando viver, sabe? Faça isso olhando para frente, sonhando e gostando. Aproveite essa jornada, que a vida Torne é única. leve, né? Torne leve. Isso vai fazer você realmente crescer, isso vai fazer você realmente aprender. Sensacional. Essa dica final aí, tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu também agradeço. É uma satisfação ter conhecido o André, o Caio, tá com a Alex aqui fazendo essa parceria. Nós estamos chegando ao fim, deixando um recadinho para vocês muito importante. O Silegens Podcast nós estamos fazendo gravado, mas logo depois vamos chegar também a fazer ao vivo, fazendo os cortes e vamos lançar aí e divulgar para vocês, tá bom? Satisfação, é um prazer ter vocês aqui escutando. Espero que o que a gente falou aqui possa impactar um pouquinho a sua vida, trazer alguma direção importante, que é o que é o nosso objetivo, né, Alex? É o objetivo aqui do Caio, do André, que trouxe essas informações pra gente, tá bom? Satisfação.